O cavalo mais magro e desprezado do leilão ficou parado no canto, enquanto todos desviavam o olhar com desprezo. Até que a filha de um fazendeiro se aproximou, tocou seu focinho e percebeu algo que ninguém mais viu quando ela entendeu a verdade. Suas mãos começaram a tremer, e o leilão inteiro ficou em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O ar em Alegrete carregava um cheiro que era a mistura perfeita da cidade com o campo. Poeira da estrada, café forte e, acima de tudo, o aroma doce e quente do feno. Era um sábado de manhã, e o grande leilão de cavalos transformava o centro de eventos num formigueiro de pessoas. Fazendeiros de chapéu de aba larga, com botas engraxadas, caminhavam com passos lentos e olhos avaliadores. Mulheres conversavam em grupos, e crianças corriam entre as pernas dos adultos, atraídas pelo relinchar e pelo bate agarrado dos cascos na terra batida. Do alto do caminhão onde ajudava o pai a descer, Clara respirou fundo aquele cheiro. Era o seu favorito. Vamos com calma, Clara, disse João, seu pai, dando um último tapa na carroceria para certificar-se de que estava vazia. Não adianta correr. Bom cavalo a gente escolhe com os olhos e com a razão, não com a pressa. Eu sei, pai, ela respondeu, mas seus olhos verdes já percorriam os cercados lotados. Eram dezenas de animais, cavalos alazões, cor de brasa, potros pretos como a noite, éguas com pelagens brilhantes que refletiam o sol. Os vaqueiros os exibiam, fazendo-os trotar para mostrar o vigor e a beleza. O som era um burburinho constante de vozes, negociações sussurradas e o trotar dos animais. Clara seguiu João, que cumprimentava conhecidos com um aceno de cabeça seco. O assunto era sempre o mesmo. Aquele potro do Aras Santa Fé, João, animal de primeira linha. Estou de olho na égua baia, parece ter boa estrutura. Clara ouvia, mas seu olhar passava por cima dos animais mais vistosos. Algo a puxava para o fundo do terreno, para onde os cercados eram mais velhos e a sombra das árvores era mais longa. Era ali que ficavam os animais que ninguém queria exibir muito. Para onde você vai? Perguntou João, vendo-a se desviar do caminho principal. Só vou dar uma olhada, ela disse sem se virar. Enquanto seu pai discutia o preço do feno com um vizinho, Clara se enfiou entre as pessoas. O barulho principal ficou para trás, substituído por um silêncio mais pesado, cortado apenas pelo esfregar de um casco no chão ou por um suspiro cansado. O cheiro também mudava, menos feno novo e mais esterco velho. Foi então que ela ouviu. Num cercado de madeira meio podre, quase encostado na cerca de arame farpado que separava o evento da estrada, estava um cavalo. Ele estava de lado para ela, a cabeça baixa. Os ossos das costelas e do quadril marcavam a pele de uma forma que doía nos olhos. A pelagem, de um castanho sujo com manchas brancas irregulares, estava emaranhada, cheia de nós e de lama seca. As crinas pareciam um fiapo velho. Dois homens pararam em frente ao cercado com copos de chimarrão na mão. Olha só essa desgraça, disse um com uma risada curta. Parece que caiu de um caminhão em movimento. Nem para carregar lenha deve servir, completou o outro cuspindo no chão. Deveriam pagar alguém para levar ele embora. Eles riram e seguiram caminho, sem notar Clara parada ali, com as mãos ficando frias dentro dos bolsos do casaco cinza. Uma onda quente de raiva subiu do seu estômago até seu rosto. Ela não suportava isso. Desprezo era uma coisa. Falar alto para que o animal ouvisse era outra. Sem pensar, ela se aproximou do cercado. O cavalo levantou a cabeça um pouco. Os olhos dele, grandes e escuros, eram como dois poços fundos de cansaço e medo. Ele deu um passo para trás, encolhendo o corpo. Shhh, tranquilo, disse Clara num tom de voz que nem ela sabia que tinha. Era um sussurro baixo, quase cantado. Tudo bem, ninguém vai te machucar. Ela não esticou a mão de repente. Primeiro ficou parada, deixando que ele a visse. Depois, moveu a mão lentamente com a palma virada para baixo e a apoiou na madeira áspera do cercado. Ficou assim por um longo minuto. O cavalo observava. A respiração ofegante dele foi diminuindo. Você deve ter um nome, né? Ela murmurou mais para si mesma. Um pequeno cartaz pregado no poste estava manchado e quase ilegível. Ela precisou se aproximar mais. Estava escrito a caneta com letras trêmulas. Estrela, macho, 7 anos. Estrela, um nome grande para um animal tão pequeno naquele momento. Aos poucos, muito devagar, Clara passou a mão por entre as ripas de madeira.
não para tocar nele, mas para mostrar que estava ali. O cavalo, Estrela, cheirou o ar. Ele deu um passo hesitante para frente, depois outro. A distância entre a mão de Clara e o focinho dele era de poucos dedos. Isso, vamos com calma, ela sussurrou. Ele tocou sua mão com o focinho. Era um toque seco, quente, cauteloso. Clara sentiu o coração bater mais forte. Era um sentimento que ela conhecia bem. Era o momento em que o medo do animal começava a dar lugar à curiosidade. Era a primeira ponte. Ela virou a mão e, com uma delicadeza infinita, passou os dedos pelo pelo emaranhado do focinho. Estrela estremeceu, mas não recuou. Pelo contrário, ele fechou os olhos por um instante e empurrou levemente a cabeça contra a palma da sua mão. O peso era suave, uma confiança minúscula que nascia ali. Foi então que Clara sentiu. Enquanto acariciava o lado do pescoço, seus dedos encontraram não só nós no pelo, mas algo áspero e irregular na pele, perto do ombro. Algo que não era natural. Ela inclinou a cabeça, tentando enxergar melhor através das ripas. Sob a camada de sujeira e pelos crescidos, havia uma marca. Não era um ferimento, era algo feito com ferro quente, um desenho. Ela puxou um pouco o pelo para o lado com cuidado. O coração parou de bater dentro do seu peito. Era um símbolo. Uma estrela de 5 pontas, estilizada com uma letra S curvado no centro. Ela conhecia aquele desenho. Conhecia de livros sobre cavalos campeões que ela devorava desde pequena. Conhecia das histórias que seu pai contava sobre os grandes aras do estado. Era a marca do Haras Estrela do Sul. Seu estômago deu um nó. Ela olhou para o cavalo magro, assustado, e depois para a marca novamente. A conta não fechava. Era impossível, mas estava ali, sob seus dedos. Estrela do Sul, ela disse em voz alta sem querer. O cavalo pareceu reagir ao tom da voz dela. Ele encostou a cabeça no ombro de Clara, através das ripas, como se procurasse abrigo. Foi um gesto de entrega total, de uma criatura que não aguentava mais. Clara engoliu seco. A mão começou a tremer. Ela precisava do pai, agora. Pai, ela chamou, e a voz saiu mais alta e mais urgente do que ela pretendia. Pai, vem aqui! João! Ela viu a figura robusta de seu pai se virar de onde estava, procurando pela voz. Quando seus olhos se encontraram, ela fez um sinal com a cabeça, um gesto que dizia que era sério, muito sério. João despediu-se do homem com quem conversava e caminhou até ela, seu rosto marcado pelo sol, mostrando uma expressão entre a preocupação e a curiosidade. O que foi, Clara? Encontrou algum bicho doente? Já te disse que... Pai, olha, ela o interrompeu, a voz embargada, mas firme. Com a mão ainda trêmula, ela apontou para o ombro do cavalo, puxando os pelos para o lado. Olha lá aqui, o que você vê? João se aproximou. Franziu os olhos cansados. Ele inclinou-se. Por um momento ficou em silêncio. Depois, seu rosto mudou. A expressão de irritação desapareceu, substituída por uma surpresa profunda, quase um choque. Ele olhou para o cavalo, para a marca e novamente para o rosto da filha. Não pode ser, ele murmurou, quase para si mesmo. Clara, isso é a marca do Estrela do Sul, ela completou. As palavras saindo num sopro. O cavalo que sumiu, aquele campeão. João levou a mão ao chapéu, ajustando-o num gesto nervoso. Ele olhou em volta, como se buscasse alguém. Seu olhar pousou no leiloeiro. O senhor Valdir, um homem de bigode grisalho e chapéu panamá, que anotava coisas em uma prancheta do outro lado do pátio. Fica aqui, ele ordenou a Clara, com uma seriedade que ela raramente ouvia. Não tira o olho dele. João atravessou o pátio com passos largos e determinados. Clara ficou parada, uma mão ainda no focinho de Estrela. O cavalo parecia sentir a tensão. Ele respirava mais rápido. Tudo vai ficar bem, ela sussurrou, mas sua mente estava a 1000 por hora. O grande campeão Estrela do Sul, desaparecido há 3 anos durante um concurso em Porto Alegre. Um mistério que ninguém conseguiu resolver. E ele estava aqui, magro, sujo, vendido como lixo num leilão em Alegrete. João voltou com o senhor Valdir, que parecia intrigado. O que há, João? A menina encontrou um problema com o lote? Valdir, você precisa ver isso, disse João. E sua voz grave fez o leiloeiro perder o ar depressa. Os 3 se aglomeraram em frente ao cercado. Outras pessoas, sentindo que algo importante estava acontecendo, começaram a se aproximar, formando um semicírculo curioso. Mostra para o senhor Clara, instruiu João.
Clara, com o coração batendo tão forte que ela temia que todos ouvissem, repetiu o gesto, apontou para a marca, limpando um pouco mais de sujeira com a manga do casaco. O símbolo ficou mais visível sob a luz do meio-dia. O Sr. Valdir empalideceu. Ele conhecia aquela marca. Todo mundo que lidava com cavalos de elite no Rio Grande do Sul conhecia. Santo Deus, ele exclamou. É a marca do Otávio. É do aras dele. Ele virou-se procurando com os olhos na multidão. Otávio, onde está o senhor Otávio? O burburinho ao redor aumentou. O nome Estrela do Sul foi sussurrado de uma boca a outra. A notícia se espalhava como fogo em capim seco. Enquanto isso, um homem que estava parado perto da porteira do cercado, um sujeito magro de casaco de couro puído e olhos pequenos e nervosos, começou a se afastar. Seus movimentos eram rápidos, desengonçados. Era Tico, o homem que tinha trazido o cavalo para o leilão. Ele viu a atenção toda se voltando para o animal que ele chamava de nada, e entendeu, num piscar de olhos, que o jogo tinha acabado. Sua jogada barata de vender um animal roubado e descartado a quilômetros de seu lugar de origem tinha dado errado. E tinha dado errado por causa de uma menina. Seus olhos encontraram os de Clara por uma fração de segundo. Era um olhar rápido, mas cheio de um ódio profundo e gelado. Depois ele se virou e começou a se misturar na multidão, tentando sumir. Mas Clara tinha visto. E ao seu lado seu pai também tinha visto. O olhar de ódio de Tico durou menos de um segundo, mas foi tempo suficiente. Antes que ele pudesse dar mais 2 passos, a voz firme de Clara cortou o ar pesado do galpão. Ele está tentando fugir. Ela gritou apontando diretamente para o homem do casaco de couro. A palavra fugir fez todos os olhos se voltarem. Tico congelou por uma fração de segundo, e foi o que bastou. 2 vaqueiros que estavam perto da porteira, ouvindo o burburinho sobre o cavalo magro, se posicionaram. Eles não agarraram Tico, mas bloquearam o caminho mais direto para a estrada. Eram homens grandes, de expressão calma, mas seus corpos formavam uma barreira sólida. O Sr. Valdir, o leiloeiro, recuperou a voz. A surpresa inicial havia dado lugar a uma seriedade profissional. Ele ergueu a mão. Francisco, um momento. Tico, agora cercado, virou-se. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos pequenos brilhavam com uma raiva defensiva. O que foi? Tenho que ir embora. O leilão acabou para mim, não vendeu nada. O leilão não acabou para ninguém, disse Valdir, aproximando-se. Sua voz era calma, mas não deixava espaço para discussão. Você trouxe esse animal, o cavalo castanho com manchas, o Estrela. E daí? Comprei de um cara na estrada. Paguei barato porque ele tá ruim da vida. Quis dar um lucro, não deu? Problema meu. João colocou uma mão no ombro de Clara, mas ela mal sentiu. Sua atenção estava toda na marca no ombro do cavalo e no homem que tentava mentir sobre ela. Problema seu, não, falou Clara. A voz dela não era mais um sussurro. Soou clara e alta, suficiente para que todos no raio de 10 metros ouvissem. Esse cavalo tem a marca do Haras Estrela do Sul. Ele é o Estrela do Sul, o campeão que desapareceu há 3 anos em Porto Alegre. Um murmúrio crescente correu pela multidão. O nome era famoso. Muitos dos fazendeiros presentes lembravam do escândalo do desaparecimento. Alguns até tinham ajudado nas buscas na época. Não sabe do que está falando, menina. Rosnou Tico, mas seu olhar não parava quieto. É uma marca velha, qualquer um faz. Foi então que uma nova voz entrou na conversa. Uma voz grave, educada, mas carregada de uma emoção contida. Deixe-me ver. A multidão se abriu para dar passagem. Um homem alto, de cabelos e bigode completamente brancos, vestindo uma camisa social de manga comprida e botas limpas, caminhou até o cercado. Ele tinha a postura ereta de um militar, mas seus olhos claros estavam fixos no cavalo magro. Era o Sr. Otávio, dono do Haras Estrela do Sul. O silêncio que se fez foi quase completo. Só se ouvia o farfalhar das folhas das árvores e a respiração ofegante de Estrela. Otávio não olhou para Tico. Não olhou para Valdir ou para Clara. Seu mundo naquele momento se resumia ao animal atrás da madeira podre. Ele se aproximou da porteira com passos lentos e deliberados. Abra, ele ordenou, sem levantar a voz. Um dos vaqueiros que bloqueava Tico se moveu e soltou a tranca simples da porteira. Otávio entrou no cercado. Clara prendeu a respiração. Estrela deu um passo para trás, assustado com a entrada de um estranho. Mas Otávio não fez nenhum movimento brusco. Ele parou a alguns metros de distância e apenas observou. Seu rosto era uma máscara, mas suas mãos, penduradas ao lado do corpo,
Estavam fechadas em punhos tão fortes que os nós dos dedos ficaram brancos. Estrela. A palavra saiu dos lábios de Otávio como um sopro, tão baixa que talvez só Clara, na beirada do cercado, tenha ouvido. O cavalo ergueu a cabeça um pouco. O nome dito naquela voz pareceu causar um estremecimento quase imperceptível em seu corpo. Otávio se moveu então com uma paciência infinita. Ele se aproximou lateralmente, sem encarar o animal diretamente. Quando estava perto o suficiente, estendeu a mão, não para acariciar, mas para tocar a marca no ombro. Seus dedos, ao contrário das mãos calejadas de João, eram longos e cuidados. Eles percorreram os contornos da estrela e do S gravados na pele. Por um longo momento, ele não disse nada. Seus olhos fecharam. Quando abriram, estavam umedecidos. Ele então desceu o olhar pelo corpo do animal, examinando cada osso saliente, cada fio de pelo embaraçado. Seu olhar parou na pata dianteira direita do cavalo. Ele se abaixou. Uma luz, ele pediu, e sua voz estava rouca. Valdir, entendendo, acionou uma lanterna grande que carregava no cinto. O feixe de luz branca iluminou a parte de trás da pata de Estrela. Lá, mesmo através da sujeira, era possível ver. Não era uma marca, mas uma cicatriz. Tinha o formato de um V pequeno e irregular. Otávio deixou escapar um som, algo entre um suspiro e um gemido. Ele se levantou lentamente como se cada movimento doísse. Ao se virar para a multidão que observava em silêncio absoluto, seu rosto não era mais o do aristocrata impassível. Era o rosto de um homem que tinha encontrado algo que julgava perdido para sempre. É ele, Otávio anunciou. As duas palavras ecoaram no pátio. É o meu Estrela do Sul. Essa cicatriz na pata, ele a fez quando era potro, ao se esfregar em um arame farpado. Só eu e meu tratador principal sabíamos. Foi como se um fio estivesse sido cortado. A tensão silenciosa se transformou em um alvoroço de vozes, gritos de surpresa, exclamações de incredulidade. Muitos se aproximavam, tentando ver o cavalo lendário que havia se tornado uma lenda triste. Tico viu a confirmação e soube que estava acabado. Ele deu um passo rápido para o lado, tentando achar uma brecha entre as pessoas. Mas João estava atento. "Segura ele", ordenou João, e sua voz de fazendeiro acostumado a comandar foi obedecida na hora. Os dois vaqueiros grandes fecharam o cerco. Desta vez agarraram Tico pelos braços. Ele se debateu, inútil. "Me solta, eu não sabia de nada, fui enganado." "Você vai contar essa história para a polícia", disse Valdir, já tirando um telefone velho do bolso. "João, pode mandar alguém ligar para a delegacia? Diga que é sobre o cavalo roubado do Sr. Otávio. Eles vão saber." Enquanto isso, dentro do cercado, algo tocante acontecia. Otávio se aproximou novamente da cabeça de Estrela. As lágrimas agora rolavam abertamente por seu rosto, limpando caminhos na poeira do dia. "Meu campeão", ele sussurrou, sua fronte encostando levemente no focinho do cavalo. "Onde você esteve? O que fizeram com você?" Estrela permaneceu quieto. Ele cheirou o homem, e algo naquele cheiro, naquela voz, pareceu acionar uma memória profunda. Ele não puxou a cabeça para trás. Permaneceu ali, num contato quieto. Clara observava tudo, um nó na garganta. A raiva inicial dava lugar a uma dor profunda. Ao ver o sofrimento estampado no rosto do homem e no corpo do animal, ela sentiu o olhar de seu pai sobre ela. "Você fez certo, filha", disse João, sua voz grave carregada de um orgulho imenso. "Se não fosse você..." Ele não terminou a frase. Não precisava. A polícia chegou em menos de 20 minutos. 2 policiais de uniforme ouviram a história primeiro de Valdir e Otávio, depois de Clara. Anotaram tudo. Quando foram falar com Tico, o homem estava em completo estado de negação, mas sua história era furada. Ele não sabia o nome de quem lhe vendeu o cavalo, não tinha recibo, não conseguia explicar por que um animal tão ruim tinha uma marca de aras famoso sob a sujeira. "Vai ter que vir conosco para prestar depoimento", disse um dos policiais, colocando algemas nos pulsos de Tico. "E o cavalo é prova material. Vai ficar apreendido." Ao ouvir isso, Otávio interveio, sua voz recuperando parte da autoridade habitual. "Apreendido? Para onde?" "Ele precisa de cuidados urgentes. Olhe para ele." "Protocolo, senhor. Ele tem que ser vistoriado, documentado." "O protocolo pode ser feito na minha fazenda, que fica a 15 quilômetros daqui", disse João, falando pela primeira vez para os policiais. "Tenho um estábulo limpo e seguro, e tenho uma filha que já começou a cuidar dele antes mesmo de saber quem ele era."
Os policiais hesitaram, olhando para o estado lastimável do animal. Um deles cochichou com o outro. Valdir se aproximou. Eu garanto a idoneidade do João. E o senhor Otávio aqui é o dono legítimo. Mantendo o cavalo na fazenda do João, ele fica sob a guarda de 2 testemunhas importantes, longe de qualquer risco. A palavra risco pareceu decidir a questão. Os policiais concordaram. O cavalo não iria para um canil público. Ficaria sob a custódia de João e Otávio até que a investigação prosseguisse. Enquanto os policiais levavam Tico, que agora xingava baixo e resistia, Otávio se voltou para Clara. Ele a observou por um momento como se a visse pela primeira vez. A menina de casaco cinza, calça jeans e botas sujas com os cabelos castanhos presos de qualquer jeito. Qual é o seu nome, moça? Clara, senhor. Clara, ele repetiu, o nome soando solene em sua boca. Como você soube? Todos passaram por ele. Até eu. Eu estava aqui hoje e nem olhei para este lado, como você viu. Clara encolheu os ombros, sem saber bem o que dizer. Eu só vi. Ele estava com medo, e ninguém estava olhando. Otávio balançou a cabeça, um movimento lento de admiração e incredulidade. Você tem um dom, e você tem a minha gratidão para o resto da minha vida. Ele então olhou para o cavalo. Ele vai precisar de muito cuidado, muita paciência. Eu posso ajudar, disse Clara imediatamente. Nós podemos cuidar dele na nossa fazenda, até o senhor resolver tudo com a polícia. João colocou a mão no ombro da filha novamente, desta vez num gesto de apoio. Ela fala a verdade, Otávio. A Clara tem uma ligação com os bichos, e a minha propriedade é segura. Otávio pareceu lutar contra si mesmo. Seu orgulho queria levar o cavalo imediatamente para o seu aras, para os tratadores de luxo, para os remédios caros. Mas a lógica e a compaixão falavam mais alto. O animal estava fraco, assustado. Uma viagem longa poderia ser pior. E aquela menina, o cavalo tinha encostado a cabeça nela. Está bem. Ele concordou finalmente, mas eu vou visitar todos os dias e vou trazer o meu veterinário, o Dr. Paulo. O Dr. Paulo já atende os meus animais, disse João com um pequeno sorriso. Ele é bom. Otávio quase sorriu de volta. Era um pequeno ponto em comum em meio ao caos. Então está combinado. A tarde já começava a se despedir quando o caminhão de João, agora com uma carga infinitamente mais valiosa do que a que trouxera, se preparou para partir. Estrela foi conduzido com uma paciência infinita por Clara até a rampa. Ele hesitou, olhando para a carroceria escura com medo. Foram necessários longos 10 minutos de voz calma e toques suaves para que ele subisse os poucos degraus. De dentro do caminhão, ele olhou para trás, para o cercado que tinha sido sua prisão temporária. Seus olhos encontraram os de Otávio, que ficou parado observando a partida. O fazendeiro ergueu a mão num gesto discreto de despedida. Dentro da cabine, ao lado de seu pai, Clara olhou pelo retrovisor. Ela viu o senhor Otávio ainda parado, uma figura solitária e ereta, até que uma curva na estrada de terra o tirou de vista. Ela então olhou para trás, através da pequena janela que dava para a carroceria. No escuro, ela podia ver o vulto de Estrela, as pernas trêmulas afastadas para se equilibrar com o balanço do caminhão. Ele vai ficar bem, pai? Ela perguntou, sua voz soando pequena de repente. João mudou de marcha, seus olhos fixos na estrada que levava para casa. Vai demorar, Clara. O corpo cura mais rápido que a cabeça. Esse animal viu coisas ruins. Ele fez uma pausa. Mas ele tem você agora. E isso já é um começo muito diferente. Clara assentiu sem palavras. Ela virou-se e ficou olhando pela janela, o rosto refletido no vidro escuro. O leilão havia acabado. A descoberta havia sido feita. Agora, começava a parte mais difícil. Fazer um campeão se lembrar de que era um. A estrada de terra batida que levava à fazenda de João parecia mais longa do que o normal. Cada solavanco do caminhão fazia Clara estremecer, imaginando o cavalo magro se equilibrando com dificuldade na carroceria escura. Ela não conseguia parar de olhar para trás pela pequena janela. Ele está em pé, pai. Ela relatava a cada curva. Ainda está em pé. João apenas assentia, suas mãos grandes firmes no volante. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era um silêncio de concentração, de preparação para o trabalho que os esperava.
Quando finalmente o portão de madeira da fazenda apareceu, com o nome Sítio Esperança pintado de forma simples, Clara soltou o ar que não sabia que estava prendendo. João estacionou o caminhão bem em frente ao grande estábulo de madeira pintada de branco, que ficava um pouco afastado da casa principal. Antes mesmo que o motor parasse de tremer, Clara pulou para fora. Ela correu para a parte de trás do caminhão e baixou a rampa com um rangido. Lá dentro, Estrela parecia ainda menor. Seus olhos eram duas manchas escuras e arregaladas no meio da penumbra. "Vamos, amigo", ela chamou com a voz suave. "Você chegou em um lugar bom." O cavalo não se moveu. O trauma da viagem, somado a tudo o que veio antes, o deixou paralisado. Ele cheirava o ar novo, cheio de aromas desconhecidos. O cheiro de outros cavalos, de galinhas, da terra molhada do rego que passava perto. Foi João, com sua calma imponente, que resolveu a situação. Ele entrou lentamente na carroceria, sem fazer movimentos bruscos. "Às vezes eles precisam se acostumar com a ideia de sair também", ele disse, falando mais para Clara do que para o animal. "Vamos com tempo." Ele pegou uma corda curta e macia, fez um laço frouxo, e, com uma paciência que só anos de lida ensinam, passou-a delicadamente pelo pescoço de Estrela. Não para puxar, mas para guiar. Ele exerceu uma pressão mínima. "Vem", ele ordenou, num tom baixo e constante. Estrela deu um passo, depois outro. A rampa rangia sob seus cascos. Quando suas patas tocaram a terra fofa do pátio da fazenda, ele parou de novo, olhando em volta como um náufrago em uma praia estranha. Nesse momento, um cachorro preto e branco, um velho border collie chamado Bento, veio correndo da casa, abanando o rabo. Estrela deu um salto para trás, assustado, puxando a corda das mãos de João. "Bento, para trás", gritou Clara, colocando-se entre o cachorro e o cavalo. O cachorro, obediente, parou e se sentou, a língua para fora, olhando curioso para o novo habitante. "Tem outros animais aqui", explicou Clara para Estrela, como se ele pudesse entender cada palavra. "Mas ninguém vai te machucar, eu prometo." Ela então tomou a corda das mãos do pai e começou a caminhar em direção ao estábulo, falando sem parar num tom monótono e calmante. "Aqui é o seu lugar novo. Vamos ver? É limpo, tem água fresca." O estábulo que João preparara era o do fundo, separado dos outros cavalos. Era um boxe espaçoso, com uma cama alta e fofa de maravalha nova. O cheiro de pinho enchia o ar. Clara conduziu Estrela até a porta aberta. O cavalo hesitou no limiar, cheirando o ar. Demorou um longo minuto até que, com um suspiro que parecia vir dos seus ossos, ele entrou. Assim que ele pisou dentro, Clara soltou a corda. Ele não estava amarrado. Poderia sair se quisesse. Essa liberdade mínima parecia importante. Estrela olhou em volta. Ele caminhou até o coxo de água de concreto e cheirou a água. Depois, sem beber, foi até o canto mais distante da porta e ficou parado, de cabeça baixa. "Ele vai se acostumar", disse João, que observava da entrada. "Vou chamar o Dr. Paulo. Precisamos saber o que ele tem por dentro." Enquanto o pai ia até a casa telefonar para o veterinário, Clara ficou. Ela se sentou no chão, perto da porta, mas fora do boxe, para não invadir o espaço dele. Ela pegou um punhado do feno fresco que estava numa pilha ao lado e o estendeu na sua direção. "Você deve estar com fome." Estrela olhou para o feno, depois para ela. O medo e a necessidade brigavam em seus olhos. A necessidade venceu. Ele deu alguns passos vacilantes, esticou o pescoço e, mantendo uma distância segura de Clara, pegou um pouco do feno da sua mão. Ele mastigou devagar, seus olhos nunca deixando os dela. Foi uma vitória pequena, mas Clara sentiu seu coração aquecer. O Dr. Paulo chegou 1 hora depois, com sua caminhonete cheia de instrumentos e remédios. Era um homem de meia idade, de óculos e jeito tranquilo, que conhecia Clara desde que ela era pequena. "Então essa é a celebridade?" ele brincou, ao se aproximar do boxe. Mas o sorriso desapareceu de seu rosto assim que ele viu Estrela de perto. "Nossa Senhora, João, está só no osso. A polícia ligou antes de você chegar", disse João, seu rosto sério. O sujeito que tentou vender esse tico começou a falar na delegacia. "Ele faz parte de um grupo. Roubam cavalos de valor em concursos ou treinamentos, levam para longe, arrancam ou queimam as marcas originais com ferro quente. Depois deixam o animal definhar um tempo, para ficar irreconhecível, e vendem em leilões pequenos, onde ninguém desconfia." Clara sentiu um frio na espinha. "Arrancaram a marca dele?" "Não", respondeu o pai.
Pelo que o delegado contou, Estrela aqui deve ter sido um dos primeiros. A marca era muito famosa, muito profunda. Tentaram queimar por cima, mas não deu certo. Aí abandonaram a ideia e só o maltrataram mesmo. Ele passou por várias mãos. Gente que comprou barato para trabalhos pesados, que não sabia cuidar ou que não queria saber. O Dr. Paulo já estava dentro do boxe, movendo-se com uma lentidão profissional. Ele falava baixinho com o cavalo enquanto o examinava. Estrela se encolhia a cada toque, mas não reagia com violência. Era como se toda a luta já tivesse saído dele. Desnutrição severa, diagnosticou o veterinário, sua voz carregada de uma raiva contida. Os dentes estão ruins. Tem cicatrizes de chicote nas ancas e no lombo, algumas recentes. As feridas nas patas estão infectadas. E o pior... Ele fez uma pausa, olhando para João e Clara. O pior é o medo. Ele está exausto de ter medo. O que a gente faz? Perguntou Clara, sua voz saindo em um fio. Primeiro, comida. Mas não muita de uma vez. O estômago dele está fraco. Vou deixar uma dieta. Segundo, tratar essas infecções. Vou limpar e passar pomada. E terceiro... O Dr. Paulo olhou nos olhos verdes de Clara. Paciência, muita paciência. Você vai ser a pessoa mais importante para ele agora, Clara. Ele precisa aprender que uma mão humana não significa dor. Nos dias que se seguiram, a rotina de Clara se fundiu com a de Estrela. Ela acordava antes do sol. A primeira visita era ao estábulo, apenas para dizer bom dia, para ele se acostumar com sua presença constante. Ela preparava a mistura especial de aveia e sal mineral que o Dr. Paulo indicara, sempre na mesma vasilha azul. No início, Estrela só comia quando ela saía do boxe. Aos poucos ele começava a mastigar enquanto ela ficava parada, cantarolando baixinho. A tarde era dedicada aos curativos. Clara enchia um balde com água morna e um antisséptico suave. Com um pano macio, ela limpava as feridas das patas de Estrela. Ele sempre puxava a pata no começo, um reflexo de dor e desconfiança. Eu sei que dói, ela dizia, mantendo o toque firme, mas gentil. Mas tem que limpar para sarar. Aos poucos, o puxão inicial foi diminuindo. Depois das patas, ela passava uma escova macia pela pelagem embaraçada. Era um trabalho de formiguinha. Ela não tentava desfazer todos os nós de uma vez. Escovava um pouco a cada dia, sempre falando. O senhor Otávio veio hoje de novo. Ficou ali na porteira chorando. Ele te ama muito, sabia? O Bento quer ser seu amigo, mas eu não deixo ele entrar ainda. O vento está forte hoje. Vai trazer chuva. Ela contava o dia, falava de coisas simples. Estrela começou a responder, não com relinchos, mas com pequenos sinais. As orelhas que antes ficavam coladas ao crânio, agora se moviam na direção da voz dela. Quando ela entrava no boxe, ele não se encolhia mais no canto, ficava parado, observando. Uma semana depois aconteceu o primeiro grande avanço. Clara estava sentada no chão, à porta do boxe, lendo um livro para a escola. Ela lia em voz alta para ele se acostumar com o som. De repente, sentiu um sopro quente na parte de trás do seu pescoço. Ela congelou. Lentamente virou a cabeça. Estrela estava ali, bem atrás dela. Ele havia se aproximado em silêncio. Seu focinho estava a centímetros do seu ombro. Ele cheirou seu cabelo. Clara não se moveu, não virou de repente. Ela apenas parou de ler e ficou quieta, deixando que ele a cheirasse, que investigasse. Ele então deu um passo ao lado e veio para a frente dela. Ficou parado, sua cabeça nivelada com a dela. E então, ele encostou a testa, suavemente, no braço que segurava o livro. Foi um gesto tão simples, mas tão carregado de significado. Era um toque que não pedia comida, nem media distância. Era um toque de reconhecimento, de conexão. Clara sentiu os olhos arderem. Ela levantou a mão muito devagar e colocou-a no espaço entre os olhos do cavalo, acariciando suavemente. Olá, Estrela, ela sussurrou. Finalmente, naquela noite durante o jantar, Clara não parava de sorrir. Ele veio até mim, pai, por vontade própria. João observou a filha, o rosto dela iluminado por uma felicidade que ele não via há muito tempo. Ele espetou um pedaço de batata. O Dr. Paulo veio hoje à tarde quando você estava na escola. Disse que as infecções estão regredindo, que ele já ganhou uns quilogramas. Ele vai sarar, pai, eu sei que vai. Vai, concordou João. Mas lembre-se, Clara, a gente está cuidando dele para o Otávio. O cavalo tem um dono. O sorriso de Clara não desapareceu, mas ficou um pouco mais pensativo. Eu sei, mas enquanto ele estiver aqui, ele é meu amigo. E amigos a gente cuida, não importa de quem seja.
João não disse mais nada. Sabia que aquela batalha, se é que existia uma batalha, já estava perdida para ele. O cavalo tinha um dono legal, mas tinha conquistado um lugar no coração de sua filha. E ele sabia, melhor do que ninguém, que esse era o tipo de posse que realmente importava. Mais tarde, Clara voltou ao estábulo para a última verificação da noite. Ela acendeu uma lanterna fraca. Estrela estava deitado na cama de Maravalha, descansando. Ao vê-la, ele levantou a cabeça. Ela se ajoelhou perto da grade. "Boa noite, campeão", ela disse. "Amanhã a gente tira mais uns nós, está bem?" Estrela soltou um bufando suave como um suspiro de resposta. E então, para surpresa dela, ele esticou o pescoço e encostou o focinho na mão que ela tinha na grade, como um beijo de boa noite. Do lado de fora, o vento trazia o cheiro da chuva que se aproximava. Mas dentro daquele boxe, pela primeira vez em muito tempo, não havia tempestade. Havia apenas o som da respiração calma de um animal que aos poucos começava a se esquecer de como era ter medo. O gesto de boa noite de Estrela, o toque do focinho em sua mão, ficou girando na cabeça de Clara por horas. Quando o sol da manhã seguinte pintou o céu de alegrete de tons alaranjados, ela já estava de pé, com uma nova energia. Aquele pequeno toque tinha mudado tudo. Não era mais apenas uma missão de cuidar de um animal doente. Era uma conversa que havia começado. No estábulo, ela encontrou Estrela em pé, já esperando pela primeira refeição. Seu olhar já não era tão vago. Ele a observou encher a vasilha azul com a mistura de aveia. "Bom dia, lindo", ela cumprimentou, deixando a vasilha no chão. Ele não esperou que ela saísse. Imediatamente baixou a cabeça e começou a comer com um apetite que era bom de se ver. Clara sorriu e começou seu novo ritual. Em vez de escovar um pouco, ela resolveu atacar os maiores nós da crina e da cauda. Pegou uma escova própria para isso e começou a trabalhar, fio por fio, com uma paciência infinita. Estrela continuou comendo, apenas tremendo um pouco quando ela encontrava um nó mais apertado. "Esse aqui deve doer", ela comentava em voz alta. "Vou com calma." Enquanto ela trabalhava, João apareceu na porta do boxe, com uma xícara de café na mão. Ele observou a cena em silêncio por um tempo. "O Dr. Paulo disse que pode sair um pouco hoje", ele falou tomando um gole. "Só um pouco, para ele esticar as pernas." Clara parou de escovar. "Sair? Para onde?" "Para o curral pequeno, ao lado do estábulo. É fechado, seguro. Ele precisa sentir o sol, andar em um chão que não seja esse." O coração de Clara bateu mais forte, mas não de medo, de expectativa. "Eu posso levar ele?" "Você é quem ele confia, só não force. Se ele não quiser, fica para outro dia." Depois da escovação, que já revelava trechos de pelagem castanha mais brilhante por baixo da sujeira, Clara pegou a corda macia. Ela não a passou pelo pescoço de Estrela. Em vez disso, ela apenas a mostrou a ele. "Vamos dar uma volta lá fora?" Ela abriu a porta do boxe e deu um passo para o corredor do estábulo. Estrela olhou para a abertura, depois para ela. Ele deu um passo para frente. Parou. O mundo lá fora era grande, cheio de sons e luzes. "É só um passinho", encorajou Clara, dando mais um passo. Ele a seguiu. Caminhou até a porta do estábulo e parou de novo, ofuscado pela luz da manhã. Seus olhos arregalados percorreram o pátio, o galinheiro, os outros cavalos pastando à distância. Ele respirou fundo, cheirando o ar livre. "Vem", Clara disse, puxando suavemente a corda. Ela o conduziu até o portão do curral de treinamento, um cercado redondo e menor, com o chão de terra batida. Ela abriu o portão e entrou, puxando-o junto. Estrela entrou e imediatamente se afastou dela, caminhando rápido pela cerca, cheirando as tábuas. Ele estava alerta, mas não em pânico. Clara fechou o portão e soltou a corda. Ela ficou parada no centro do curral, apenas observando. Estrela deu uma volta completa no espaço, em um trote desengonçado. Depois, parou de frente para o sol, fechando os olhos. O calor da manhã parecia fazer bem à sua pele. Ele balançou a cabeça como se estivesse se livrando de um peso. "É seu", disse Clara baixinho. "Pode andar." Nos dias que se seguiram, aquele passeio no curral virou parte da rotina, e a cada dia, Estrela ficava mais à vontade. Um dia, Clara entrou no curral sem a corda. Ela apenas andou até o centro e chamou por ele. "Estrela!" Ele, que estava cheirando um canto, ergueu a cabeça, olhou para ela. Clara bateu de leve na própria perna. "Vem cá." Ela não acreditava que ia funcionar, mas ele deu uns passos na direção dela. Parou. Ela continuou olhando para ele sem se mover. Ele então completou o caminho, parando a um braço de distância. Ele esticou o pescoço e cheirou o bolso do seu casaco, onde ela sempre guardava um pedaço de cenoura. Clara riu, um som claro e alegre que fez as orelhas de Estrela se virarem para ela. "Você é esperto, hein?"
Tá aqui. Ela entregou a cenoura. Ele a comeu com satisfação, e em vez de se afastar, ficou parado ao lado dela, olhando para o horizonte. Foi nesse momento que Clara percebeu. Ele não estava mais seguindo comida, estava seguindo ela. A notícia do progresso do cavalo campeão se espalhou por Alegrete. Senhor Otávio começou a visitar não mais a cada dia, mas a cada 2 dias, e sua postura foi mudando. Da dor e desespero inicial, passou para um respeito silencioso. Numa dessas visitas ele foi direto ao curral, onde Clara estava escovando Estrela após o passeio. O cavalo, ao ver o dono antigo, não recuou. Manteve-se calmo, permitindo que Otávio se aproximasse. Ele está irreconhecível, disse Otávio, sua voz cheia de admiração. O pelo está brilhando, os olhos têm vida. Ele ganhou muitos quilos, disse Clara, passando a mão pelo pescoço forte que estava se formando sob sua escova. O Dr. Paulo disse que a recuperação física está quase completa. Otávio olhou para a menina, depois para o cavalo. Um sentimento complexo passou por seu rosto. E a recuperação dele por dentro, o espírito? Clara pensou por um momento, escolhendo as palavras. Acho que ele está se lembrando de como é ser cuidado. A confiança está voltando, mas é devagar. Otávio assentiu. Ele estendeu a mão e tocou a marca no ombro de Estrela, agora limpa e visível. 3 anos. 3 anos eu procurei por você, meu velho amigo. Contratei detetives, ofereci recompensa. Ele fez uma pausa, engolindo seco. E você estava aqui, a poucas horas da minha casa, esperando por essa menina te encontrar. Ele se virou completamente para Clara. Eu era um homem muito orgulhoso, Clara. Achava que só o meu Raras, com os meus tratadores caros, poderia cuidar de um campeão. Você me mostrou que eu estava errado. O que ele precisava não era de luxo, era de bondade, de paciência. Clara ficou sem saber o que dizer. Ela só balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, disse Otávio com firmeza. Não é verdade. Muitos viram. Só você enxergou. E por isso, eu quero que você faça uma coisa por mim. O quê? Quero que você continue sendo a pessoa principal para ele. Quero que você o monte. A proposta caiu como uma bomba. Clara ficou paralisada. Montar o Estrela do Sul? Mas ele nem tem uma sela ainda. E eu só monto os cavalos da fazenda para trabalhar. Exatamente, disse Otávio, um sorriso raro aparecendo em seu rosto. Você não vê ele como um troféu, vê como um amigo. É disso que ele precisa agora. Reaprender que um cavaleiro não é alguém que causa dor. É alguém que guia com respeito. João, que havia se aproximado sem fazer barulho, ouviu a última parte. Otávio, eu não sei se é seguro, o animal ainda pode ter sustos. João, disse Otávio, olhando para o outro fazendeiro. Eu confio mais na sua filha com esse cavalo do que confiei em qualquer treinador profissional nos últimos anos. Vamos devagar. Primeiro, o contato. Depois, uma manta. Só quando ela e ele estiverem prontos, pensamos em sela. Clara olhou para a Estrela. Ele estava quieto, mastigando um pouco de feno que ela tinha deixado no chão. A ideia de montá-lo a assustava, mas também a excitava. Era o próximo passo, uma forma de conversar com ele de um jeito totalmente novo. Eu posso tentar, ela disse, sua voz um pouco trêmula, mas decidida. O primeiro passo foi simples. No dia seguinte, Clara trouxe uma manta de lã velha, macia. Ela a mostrou à Estrela no curral, deixou que ele a cheirasse. Depois levantou-a lentamente e a colocou sobre suas costas. Ele estremeceu, um movimento reflexo, mas não se moveu. A manta deslizou e caiu no chão. Tudo bem, ela disse pegando-a. Vamos de novo. Ela repetiu o gesto 10 vezes. Na 11ª, a manta ficou parada em suas costas por alguns segundos antes de escorregar. Foi um progresso. João observava de longe, seu rosto uma mistura de preocupação e orgulho. Ele viu a determinação nos olhos da filha, a calma com que ela lidava com cada retrocesso. Viu também a resposta do cavalo, que aprendia a confiar não por força, mas por repetição gentil. Uma semana depois, a manta já ficava no lugar. Clara então se aproximou de lado, colocou as mãos sobre a manta e aplicou um pouco de peso, simulando o que seria montar. Estrela virou a cabeça para olhar para trás, curioso, mas não assustado. Pronto? Ela perguntou a ele, como se ele pudesse responder. E então, numa tarde calma, com o sol já baixo no céu, Clara fez o movimento. Com a ajuda de um banco baixo, ela se apoiou suavemente e, num movimento fluido, colocou a perna por cima, assentando seu peso sobre a manta nas costas de Estrela. Ela prendeu a respiração. Ele congelou.
Todo o curral pareceu parar. Os pássaros silenciaram. Estrela ergueu a cabeça, sentindo o novo peso. Suas orelhas giraram para trás, captando o som da respiração de Clara. Ele deu um passo para o lado, incerto. Shhh, estou aqui, sussurrou Clara, mantendo as rédeas frouxas quase sem tocar na sua boca. Ele deu mais um passo, depois outro. Era um andar desajeitado, cauteloso. Clara não tentou guiá-lo. Deixou que ele andasse em círculos lentos, apenas se acostumando com a sensação. Após 5 minutos que pareceram uma eternidade, ela deslizou para baixo, suavemente. Mal seus pés tocaram o chão, ela o envolveu com os braços, abraçando seu pescoço forte. Você foi perfeito, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Estrela esfregou a cabeça no ombro dela, num gesto que já era familiar, de afeto. Na porteira do curral, João soltou o ar que estava guardando. Ele não tinha percebido que estava segurando a respiração. Mais atrás, perto da casa, Otávio observava através da janela da cozinha. Uma lágrima teimosa escapou do canto do seu olho e ele não se deu ao trabalho de enxugá-la. Ele estava vendo seu campeão renascer e estava vendo uma nova cavaleira nascer também. A primeira montada de Clara em Estrela foi o início de uma nova etapa. Nos dias que se seguiram, a sela chegou, trazida pelo Sr. Otávio. Era uma sela de competição, leve e de couro macio, mas Clara insistiu em apresentá-la à Estrela da mesma forma que havia feito com a manta. Devagar, com paciência. É só mais uma coisa, ela explicava para o cavalo, deixando que ele cheirasse o couro novo. Não vai doer. A confiança que eles haviam construído valia ouro. Estrela aceitou a sela com apenas um estremecimento inicial. Em pouco tempo, Clara já o montava regularmente no curral. Primeiro apenas caminhando, depois em um trote suave. O movimento natural do cavalo, a memória muscular de um atleta, começava a voltar. Era como se, com cada passo, ele se lembrasse de quem era. Uma tarde, Otávio e João estavam sentados em 2 tambores virados perto do curral, observando Clara guiar Estrela em uma volta mais rápida. Ela tem mão boa, comentou Otávio, seu olhar analítico seguindo cada movimento. Firme, mas suave. O Estrela está respondendo. Olhe a elevação das patas dianteiras. Já é a elegância de antes. É a paixão dela, respondeu João, orgulhoso, mas com um fio de preocupação na voz. Mas essa história toda, o cavalo valioso, a menina no meio, fico pensando se a poeira do leilão realmente baixou. Otávio virou-se para ele. O Francisco, o Tico, está preso. A polícia disse que a investigação da quadrilha está avançando. Ele não vai incomodar ninguém por um bom tempo. Sei não, disse João cético. Homem movido por ganância e ódio é como cobra. Pode ficar quieto um tempo, mas a peçonha não some. Enquanto os homens conversavam, Clara desmontou e foi abraçar o pescoço de Estrela. Você ouviu? Você está ficando elegante de novo, ela riu, e o cavalo esfregou a cabeça nela, pedindo carinho. A cena era de uma paz profunda. Essa paz, no entanto, não chegava até os arredores de Uruguaiana. Na porta de um fórum da cidade, sob um sol forte do meio-dia, um homem magro e de olhos nervosos esfregava os pulsos. As algemas tinham acabado de ser retiradas. Era Tico. Seu casaco de couro estava ainda mais puído. Um escrivão, com uma pasta na mão, falava com ele em tom formal. O processo por receptação e tentativa de venda de bem furtado continua, Francisco. A audiência foi adiada por uma questão de forma. Um documento não chegou. Você está em liberdade até nova data, mas não pode deixar o município. Entendeu? É uma liberdade condicional. Tico não ouviu a maior parte. Sua mente estava sintonizada em apenas uma palavra: liberdade. Ele assentiu rapidamente. Entendi, não saio daqui. Assim que o escrivão virou as costas, a expressão de Tico mudou. A submissão falsa deu lugar a um ódio puro e intenso. Ele olhou para suas mãos, depois para a rua. Aquela menina de cabelo castanho e olhos verdes que o havia fitado no leilão. Ela tinha arruinado tudo. Por causa dela, ele tinha passado semanas numa cela. Por causa dela, o grande negócio da sua vida, vender um campeão disfarçado, tinha ido por água abaixo. E o pior, o cavalo estava recuperado. Ele sabia porque lia os jornais locais. A história do campeão resgatado era pequena, mas estava lá. O animal agora valia uma fortuna, 10, 20 vezes mais do que ele conseguiria no leilão. Uma fortuna que, na mente de Tico, deveria ser dele. Vou mostrar. Ele murmurou para si mesmo, começando a andar pelas ruas poeirentas com passos rápidos.
Ela acha que é heroína. Vou pegar o que é meu e sumir. Seu plano era simples, mas movido por uma raiva que suplantava o medo. Ele precisava de dinheiro para gasolina e para comida. Roubou uma bicicleta velha deixada num quintal aberto. Vendeu-a por uns trocados para um ferro velho. Com isso, conseguiu encher o tanque de seu carro velho, um modelo vermelho e enferrujado que estava escondido atrás da casa de um primo distante que já não queria mais saber dele. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Tico estava na estrada em direção a Alegrete. O ódio era seu combustível principal. Na fazenda Sítio Esperança, a vida seguia seu curso normal. Clara acordava, ia para a escola e correndo para casa para os treinos com Estrela, mas pequenos sinais começaram a aparecer. O primeiro foi o cachorro, Bento. Ele era um cão tranquilo que latia para estranhos, mas sempre de forma curta, alertando. Uma noite, porém, ele começou a latir furiosamente em direção à cerca que dava para a estrada de acesso. Os latidos eram prolongados, carregados de um aviso diferente. João, que estava conferindo as porteiras do curral, ficou alerta. Ele pegou uma lanterna forte e caminhou até a cerca, com Bento ao seu lado, rosnando baixo. "Quem está aí?" gritou João, varrendo a lanterna pelos campos escuros. Não havia resposta, apenas o som do vento nas árvores. Ele não viu nada, mas viu que Bento não se acalmava. O cachorro farejava o ar, tenso. "Pode ser um javali", disse Clara, que havia saído para ver o alvoroço. "Pode", concordou João, mas sua expressão não estava convencida. "Mas javali normalmente vem do lado do mato, não da estrada. Vamos trancar bem o estábulo hoje." No dia seguinte foi um dos empregados, o Sr. Gervásio, um vaqueiro idoso que trabalhava para a família há décadas, quem comentou: "João, a porteira do Pasto Norte, aquela que dá para a Estrada Velha, estava aberta hoje de manhã. Eu tenho certeza que fechei ela ontem à tarde." "O vento pode ter aberto", sugeriu João, mas foi verificar. A tranca da porteira era pesada. O vento não conseguiria levantá-la sozinho. Uma sensação de inquietação começou a se instalar na propriedade. Clara sentia isso também. Durante os treinos, ela notava que Estrela às vezes ficava distraído. Ele parava de repente, as orelhas eretas e viradas para o lado da mata densa que fazia divisa com a estrada. Ele olhava fixo para o nada, seu corpo ficando tenso. "O que é, Estrela? O que você ouve?" ela perguntava, acariciando seu pescoço para acalmá-lo. O cavalo não respondia, mas o olhar atento permanecia. Ele sentia uma presença que trazia consigo o cheiro velho de medo e crueldade. Tico estava sendo cuidadoso. Ele não se aproximava muito, estacionava seu carro velho num bosque abandonado a 2 quilômetros da fazenda e ia a pé, cortando o campo. Ele observava de longe, através de binóculos baratos que comprara. Ele via Clara treinando o cavalo. Via o animal forte com pelagem brilhante, saltando com uma facilidade que dava raiva e cobiça ao mesmo tempo. "É meu", ele sussurrava, sua boca formando um sorriso torto. "Você vai ser meu de novo, e aquela menina vai aprender a não mexer com o que não é dela." Ele começou a estudar a rotina. Via que à noite, o estábulo era fechado, mas apenas com uma tranca simples de madeira. A casa principal ficava a uma boa distância. Os cachorros eram um problema, mas ele notou que havia apenas 2, e o mais velho, Bento, era o mais atento. Uma ideia começou a se formar em sua mente, mesquinha e violenta. Ele não poderia apenas entrar e roubar o cavalo. Precisava criar uma distração, um susto, algo que fizesse todos saírem da casa e do estábulo. Ele observou os céus. O tempo estava virando. Nuvens pesadas e escuras se acumulavam no horizonte à tardinha. Os moradores comentavam que uma tempestade forte estava a caminho vinda do Uruguai. Tico sorriu. A tempestade seria sua aliada. O barulho do vento e da chuva abafaria qualquer som. Os relâmpagos dariam a luz que ele precisava. Na véspera da tempestade, ele fez sua primeira aproximação real. No final da tarde, enquanto Clara dava a última escovada em Estrela, um som a fez parar. Era o som de um galho se partindo, vindo da mata perto da cerca. Estrela empinou as orelhas e emitiu um bufado de alerta. "Quem está aí?" chamou Clara, saindo do boxe e olhando para a escuridão que começava a engolir as árvores. Não houve resposta. Apenas o silêncio pesado que precede a chuva. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era medo do escuro, era uma sensação clara. Eles estavam sendo observados. Ela trancou o estábulo com um cadeado que seu pai havia colocado recentemente além da tranca normal.
Caminhou até a casa com passos rápidos, olhando para trás a todo momento. Na cozinha, João estava terminando de jantar. Pai, disse Clara sentando-se à mesa, eu acho que tem alguém rondando a propriedade. João colocou o garfo no prato. Por que você acha isso? O Estrela fica alerta, nervoso. O Bento não para de latir para o lado da mata. E agora, eu ouvi um galho quebrar perto da cerca. Não era animal grande, pai. O som foi diferente. João olhou para a janela, onde os primeiros pingos grossos de chuva começavam a cair batendo no vidro. A tempestade vai cair de verdade hoje à noite. Vou pedir para o Gervásio e o outro rapaz, o Luiz, dormirem aqui na casa. Um no sofá da sala, outro na varanda coberta. E vamos colocar o Bento e a Lola, a outra cadela, soltos no pátio. E o Estrela? Perguntou Clara, seu rosto marcado pela preocupação. O estábulo está bem trancado e eu vou deixar uma lanterna e o meu trabuco na sala, só por precaução. Clara assentiu, mas a inquietação não a deixava. Ela sabia no fundo que a ameaça não era imaginária. Alguém estava lá fora. E pelo ódio que ela tinha visto nos olhos de Tico naquele dia do leilão, ela sabia que não era um simples curioso. Lá fora, a chuva começava a cair com mais força. No bosque distante, dentro do carro vermelho e enferrujado, Tico observava os pingos baterem no para-brisa sujo. Ele olhava para o caminho de terra que levava à fazenda, agora escuro e lamacento. A noite é minha, ele disse para o espelho retrovisor. Aguardem só. O céu sobre Alegrete não desabou. Ele explodiu. Um trovão tão profundo que tremeu as vidraças da casa foi o primeiro aviso. Depois o vento que uivava como uma coisa viva, torcendo os galhos das árvores mais altas. Por fim, a chuva que não caía em gotas, mas em cortinas densas de água batendo no telhado de zinco com um barulho ensurdecedor. Dentro da casa, a luz piscou uma vez e apagou. Clara, que estava tentando ler na sala, soltou um pequeno grito de surpresa. O transformador deve ter caído, disse a voz calma de João, vinda da cozinha. Um facho de luz de uma lanterna grande iluminou seu rosto preocupado. Gervásio, Luiz, estão aí? Estamos, patrão, respondeu a voz do vaqueiro mais velho, vinda da varanda. Ninguém vai entrar nessa chuva, pode ter certeza. O Bento e a Lola estão dentro do galpão das ferramentas, disse o outro empregado. Estão secos. Clara levantou-se e foi até a janela. Não dava para ver nada além do reflexo da lanterna no vidro escuro e das torrentes de água escorrendo. O Estrela, ela disse, sua voz quase sumindo no barulho da tempestade. O estábulo é sólido, Clara, disse João colocando a mão no seu ombro. Ele está mais protegido lá do que a gente aqui. O telhado é bom. Mas Clara não conseguia se convencer. A imagem do cavalo assustado, sozinho no escuro, com o barulho ensurdecedor, a perturbava. Ela conhecia os sustos dele. Um trovão como aquele poderia fazê-lo se machucar no boxe. Eu só quero dar uma olhada, ela insistiu, só para ver se ele está calmo. Clara não. Está um dilúvio lá fora. Em 2 minutos você está encharcada até os ossos. Eu ponho a capa de chuva do Sr. Gervásio, a pesada. Eu vou e volto em 5 minutos. João abriu a boca para protestar, mas viu a determinação no rosto da filha. Ele sabia que era inútil. Suspirou. Luiz vai com ela. Leva a lanterna grande. E fiquem atentos. Não é só a chuva que me preocupa. O empregado mais jovem, um rapaz forte e silencioso, assentiu e pegou uma segunda lanterna. Clara envolveu-se na capa de lona pesada e levantou o capuz. Abrir a porta foi uma luta contra o vento. Quando conseguiram, a chuva os atingiu como 1000 agulhas geladas. Em 3 passos estavam completamente molhados, a água escorrendo pelas botas. Caminha devagar, gritou Luiz contra o vento. O caminho até o estábulo, normalmente uma caminhada de 1 minuto, foi uma batalha. A lama agarrava seus pés. A lanterna iluminava apenas uma cortina de água. O barulho era tanto que eles mal ouviam um ao outro. Quando finalmente alcançaram a porta sólida do estábulo, Clara quase caiu de alívio. Ela tentou a maçaneta. Estava trancada por fora, como deixaram. Com mãos trêmulas, ela tirou a chave do bolso da capa e destravou o cadeado. O interior do estábulo era um oásis de relativa calma. O barulho da chuva no telhado ainda era alto, mas abafado. O ar cheirava a feno, a couro molhado e ao perfume forte dos cavalos. Havia 6 boxes. Os outros 5 cavalos da fazenda estavam quietos, alguns até dormindo. Mas no boxe do fundo, o de Estrela, havia movimento.
Clara correu até lá. Estrela estava andando de um lado para o outro, um trote nervoso e apertado. Seus olhos eram 2 globos brancos no escuro, refletindo a luz da lanterna. Ele bufava, o suor já formando manchas escuras em seu pescoço, apesar do frio. Estrela, acalma. Começou Clara, mas um estrondo de trovão, ainda mais forte, cortou suas palavras. O cavalo deu um pinote, suas patas traseiras batendo na parede do boxe com um baque seco. Ele vai se machucar, disse Luiz preocupado. Temos que acalmar ele, disse Clara decidida. Ela abriu a porta do boxe e entrou. Luiz ficou do lado de fora, iluminando. Cuidado, Clara, ele não é ele mesmo com esse medo todo. Clara se aproximou, falando baixinho, estendendo a mão. Estrela parou de andar, mas seu corpo inteiro tremia. Ele olhou para ela, e por um segundo parecia reconhecê-la. Ele esticou o pescoço e encostou o focinho na sua mão, um gesto de procura por segurança. Foi nesse momento que ouviram. Não era o trovão, não era o vento. Era um som metálico, agudo, o som de algo tentando forçar a fechadura da porta principal do estábulo. Clara e Luiz congelaram. Os olhos de Clara se encontraram com os do empregado. O medo no olhar dele confirmou o que ela temia. "Quem está aí?" gritou Luiz, sua voz soando fraca contra a tempestade. O som parou. Por 5 segundos, só havia a chuva. Então, começou de novo, mais insistente, um arrombamento. "Fica com ele", ordenou Clara para Luiz, e saiu do boxe antes que ele pudesse reagir. Ela correu pelo corredor central do estábulo em direção à porta. A lanterna de Luiz, tremendo, a seguia. Quando estava a poucos metros, a porta se moveu. Alguém a estava empurrando por fora, contra a tranca. "Sai daqui", gritou Clara com toda a força dos seus pulmões. O esforço do lado de fora parou. Então uma voz atravessou a fresta da porta, rouca e carregada de ódio. Era uma voz que Clara reconhecia, mesmo depois de todas as semanas. "Abra a porta, menina. Só vim buscar o que é meu. Tico. O cavalo não é seu. Vá embora. A polícia já está a caminho", mentiu Clara, esperando que a voz soasse convincente. Uma risada curta e feia respondeu. "Polícia numa noite dessas? Não me faça rir. Abre a porta, ou eu arrebento ela. E não vou ser legal com você." Clara sentiu o pânico subir, mas também uma fúria fria. Ele estava ameaçando Estrela. Ele estava ameaçando ela. Ela olhou em volta desesperada, procurando algo, qualquer coisa. Sua vista caiu em um ancinho de estábulo, encostado na parede. Do boxe, Estrela, que parecia ter esquecido a tempestade, emitia um bufado forte e contínuo. Ele sentia o perigo, sentia o cheiro do medo de Clara, e sentia, acima de tudo, o cheiro do homem que estava do lado de fora. Um cheiro que seu corpo assustado associava à dor, à fome, à crueldade. Tico começou a arrombar a porta de novo com mais força. A madeira velha gemeu. "Luiz, ajuda aqui", gritou Clara, agarrando o ancinho com mãos trêmulas. Mas antes que Luiz pudesse sair do boxe, Estrela agiu. Com um relincho alto e furioso, um som que Clara nunca lhe ouvira antes, o cavalo se lançou contra a porta do seu próprio boxe. Não era um movimento de medo, era um movimento de ataque, de proteção. A porta do boxe, feita de madeira sólida, mas presa por uma tranca simples, não resistiu ao impacto de 500 quilos de músculo e raiva. Com um estalo que ecoou como um tiro no estábulo, a tranca se partiu e a porta se abriu violentamente. Estrela saiu como um raio. Seus cascos bateram no chão de concreto com um ritmo de guerra. Ele não foi em direção à porta principal. Virou-se no corredor apertado e, com uma precisão assustadora, levantou as patas traseiras e desferiu um coço devastador contra a própria porta do estábulo, no ponto exato onde a voz de Tico vinha. O boom foi monumental. A madeira, já enfraquecida pelo ataque de fora, rachou. O ferrolho interno saltou. A porta se abriu para dentro, bruscamente. Do lado de fora, iluminado por um relâmpago que cortou o céu, Clara viu a figura encharcada de Tico ser atingida pelo golpe da porta e cair para trás, na lama profunda do pátio. Ele gritou, um som de dor e surpresa. Estrela, agora no meio do corredor, empinou. Ele era uma silhueta poderosa e terrível contra a luz das lanternas, a crina e a cauda voando. Ele soltou outro relincho, um aviso claro. O grito de Tico e o barulho da porta arrebentando foram ouvidos na casa. Em segundos, outras luzes apareceram na escuridão. João, seguido de perto por Gervásio, vinha correndo, capas de chuva voando, o trabuco velho na mão do fazendeiro.
Clara! O grito de João se perdeu no vento. Eles chegaram ao estábulo e viram a cena. A porta aberta, Estrela empinado como uma estátua de fúria, Clara paralisada com um ancinho na mão, e Luiz saindo do boxe, chocado. E na lama, a 10 metros de distância, Tico tentava se levantar, escorregando, uma das mãos no rosto. João não hesitou. Correu até o homem e, antes que ele pudesse se pôr de pé, colocou o cano do trabugo nas suas costas. Não se mexe, nem 1 milímetro. Gervásio e Luiz foram ajudar. Entre os 3, imobilizaram Tico, que agora choramingava, com o rosto sangrando do golpe com a porta. Ele me atacou. O cavalo é doido. Cala a boca, rosnou João com uma frieza que Clara nunca ouvira. Luiz, pega a corda do cavalo ali. Amarram ele. Enquanto amarravam as mãos de Tico atrás das costas, Clara finalmente se moveu. Ela deixou o ancinho cair no chão com um baque metálico e correu até Estrela. O cavalo ainda estava tenso, respirando como um fole, seus flancos subindo e desceram rapidamente. Mas quando Clara se aproximou falando baixinho, ele baixou a cabeça. O fogo nos seus olhos se apagou, substituído por uma exaustão profunda. Ele encostou a testa no peito dela, e todo o seu corpo tremia. Você me salvou, ela sussurrou, enterrando o rosto no seu pescoço molhado. Você nos salvou. João, vendo a filha segura, voltou sua atenção total ao prisioneiro. A chuva ainda caía, mas já mais fraca. Gervásio, vai lá em casa e liga para a delegacia. Diz que pegamos o ladrão que tentou arrombar o estábulo. Diz que é o mesmo do caso do cavalo roubado. Eles vêm agora, chuva ou não. Enquanto o vaqueiro mais velho corria de volta, João olhou para Tico, amarrado e derrotado na lama. Desta vez você não escapa por um detalhe burocrático, Francisco. Você veio para roubar e para fazer mal. Vai ficar um bom tempo atrás das grades. Tico não respondeu. Ele apenas cuspiu um pouco de sangue e lama, e ficou olhando para o chão, derrotado não pela força dos homens, mas pelo coço de um cavalo que ele julgara quebrado. Dentro do estábulo, Clara conduziu Estrela de volta ao seu boxe. A porta estava quebrada, mas isso não importava mais. Ela pegou um cobertor grosso e começou a esfregar seu corpo molhado, acalmando os tremores. Já passou, ela repetia, como um mantra. Ele não vai voltar, você está seguro. Fora, as luzes azuis de uma viatura de polícia cortaram a escuridão, refletindo nas poças de água. A tempestade estava passando. E com ela, passava também a ameaça que pairou sobre o sítio Esperança. As luzes azuis da viatura iluminaram a cena de forma quase teatral. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e persistente. 2 policiais enfaixados em capas impermeáveis saltaram do carro. Reconheceram João, e depois de uma rápida olhada para o homem amarrado na lama, reconheceram Tico. É ele mesmo, o Francisco, disse um dos policiais, sacudindo a cabeça. O delegado falou que ele tinha sido solto por uma falha de papelada. Acho que agora a papelada vai estar em ordem. João ajudou os policiais a colocarem Tico, que agora estava calado e resignado na parte de trás da viatura. Antes de fechar a porta, o policial mais velho se voltou para João. Precisamos do depoimento de todos, mas pode ser amanhã de manhã na delegacia. Acho que já passaram por bastante hoje. Obrigado, disse João, sua voz pesada de cansaço. Ele confessou alguma coisa? Lá na delegacia ele vai confessar tudo. Medo e lama têm um jeito de amolecer a língua de qualquer um. Com a viatura desaparecendo na estrada escura, levando consigo a ameaça física, uma quietude diferente desceu sobre a fazenda. Não era mais a tensão do perigo iminente, mas o alívio profundo e exausto que vem depois. Clara ainda estava no boxe com Estrela. O cavalo estava calmo agora, mas seus olhos seguiam cada movimento dela. Ele parecia entender que algo importante tinha acontecido. Está tudo acabado, ela sussurrava, passando a mão por seu pescoço. Nunca mais. Você está livre. João, Gervásio e Luiz trabalharam para consertar a porta arrombada do estábulo com tábuas provisórias. O barulho do martelo parecia marcar um fim, um recomeço. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre um mundo lavado e limpo. A terra cheirava a chuva nova. Clara acordou com a sensação de que um peso enorme tinha sido tirado de seus ombros. Ela vestiu-se e foi direto para o estábulo. Estrela a recebeu com um relincho suave. Ele comeu sua aveia com o apetite de sempre.
mas havia uma serenidade nova em seus olhos. A tempestade interna também tinha passado. O Dr. Paulo veio mais cedo, alertado por João. Então o bicho pegou de verdade, né? Disse o veterinário, examinando Estrela com cuidado especial. Mas pelo que contaram, foi o bicho que deu o coço. Ele protegeu a Clara, disse João, que observava da entrada do boxe. Atacou a porta onde o homem estava. Instinto, comentou o Dr. Paulo, checando as patas do cavalo. Ele associa aquele cheiro, aquela voz, a tudo de ruim que viveu. Quando sentiu a menina em perigo, reagiu. É um vínculo forte. Ele se levantou e limpou as mãos em um pano. Fisicamente, ele está ótimo. Melhor do que eu jamais imaginei que estaria. O susto da noite passada não causou nada. Mas é bom dar uma acalmada nos treinos por uns dias. Deixar a poeira baixar. A poeira levou mais do que alguns dias para baixar completamente. Os depoimentos na delegacia foram dados. A história de Tico, agora com a nova tentativa de roubo e invasão, estava fechada. Desta vez, não haveria brecha burocrática. O delegado garantiu a João e a Otávio, que compareceu à delegacia pessoalmente, que o homem ficaria preso. Uma semana depois da tempestade, Otávio visitou a fazenda em um domingo tranquilo. Ele não foi direto ao curral. Foi até a casa, onde Clara e João tomavam café na varanda. "Posso me sentar?" perguntou ele. "Claro, Otávio", disse João, indicando uma cadeira. "Café? Por favor." Houve um silêncio confortável enquanto João servia o café. Otávio olhava para o campo, onde se via a Estrela pastando calmamente em um piquete novo, perto da casa. "Eu vim aqui hoje para agradecer de novo e para fazer uma proposta", começou Otávio, virando a xícara em suas mãos. "Agradecer o quê? A gente só fez o que era certo", disse Clara. "Vocês fizeram mais do que certo. Vocês salvaram meu cavalo 2 vezes. Uma, quando o encontraram. Outra, quando o protegeram." Ele fez uma pausa. "E eu tenho observado nas minhas visitas. A recuperação do Estrela não é só física, é espiritual. Ele está completo de novo. E isso é por sua causa, Clara." Clara ficou sem jeito, olhando para as próprias mãos. "E por isso", continuou Otávio, colocando a xícara na mesa, "eu quero que você e ele façam algo juntos. Algo grande." João franziu a testa. "O que você quer dizer, Otávio?" "O Campeonato Gaúcho de Saltos, em Porto Alegre. É daqui a 2 meses. Um silêncio absoluto caiu sobre a varanda. Clara sentiu o estômago dar um nó. "O campeonato", ela repetiu em voz baixa. "O mesmo campeonato de onde ele foi roubado há 3 anos, confirmou Otávio. "Eu sempre inscrevi o nome dele, todos os anos. Uma esperança boba. Este ano a inscrição está feita, e eu quero que você seja a cavaleira dele." João foi o primeiro a reagir. "Otávio, isso é loucura. Ela é uma menina, e ele passou por um trauma enorme. Colocar os dois numa arena daquelas, com todo aquele barulho, aquela pressão." "Eu não estou propondo isso por capricho, João", disse Otávio com seriedade. "Estou propondo porque acredito. Eu vi eles juntos. O que eles têm não é só um cavaleiro e um cavalo, é uma parceria. Ele confia nela de um jeito que nunca confiou em ninguém, nem em mim." Clara ouvia, seu coração batendo rápido. A ideia a assustava. Porto Alegre, o mesmo lugar de onde ele havia desaparecido. Milhares de pessoas, obstáculos altos. "E se ele se assustar?" ela perguntou, sua voz saindo em um fio. "E se ele lembrar e entrar em pânico?" "Esse é o risco", admitiu Otávio. "Mas é também a oportunidade de mostrar para ele e para o mundo que o passado acabou. De criar uma nova memória no mesmo lugar. Uma memória de vitória, não de perda." Ele olhou nos olhos de Clara. "E é a oportunidade de mostrar a você mesma do que é capaz. Você não é só a menina que encontrou um cavalo. Você é a pessoa que o trouxe de volta à vida. Merece estar no centro do picadeiro com ele." João olhou para a filha. Ele viu o medo, mas também viu uma faísca de algo mais. A mesma faísca teimosa que a fizera se aproximar do cavalo magro no leilão. "Clara?" ele perguntou, deixando a decisão para ela. Clara fechou os olhos por um momento. Ela pensou em Estrela no curral, saltando com uma graça natural que parecia brincadeira. Pensou na sensação de confiança total quando ela estava em suas costas. Pensou no coço que partira à porta. Um ato de coragem pura. Ele gostava de competir? Ela perguntou a Otávio. O fazendeiro sorriu. Um sorriso triste e doce ao mesmo tempo. Ele amava. Era o momento dele. Brilhava. "E eu acredito com você. Ele pode brilhar de novo." Clara respirou fundo e abriu os olhos. Eles estavam firmes. "Então a gente tenta."
João suspirou, uma mistura de preocupação e orgulho inundando seu peito. Se é isso que você quer, então a gente treina, mas ouvindo o Dr. Paulo a cada passo. E se em qualquer momento parecer muito, a gente para, combinado? Combinado, disse Clara e Otávio ao mesmo tempo. A notícia se espalhou pela fazenda e depois por Alegrete. A menina e o campeão vão para Porto Alegre. As reações foram mistas. Alguns achavam lindo, outros cochichavam duvidando. Um cavalo que foi torturado, vai pular obstáculos. Ela é só uma criança, não tem experiência em concurso. Vão fazer papel de bobos. Clara ouvia alguns comentários na escola. Sua amiga Anita era a única que a apoiava sem ressalvas. Você vai arrasar, Clara. Eles vão ver. Mas Clara aprendera a ignorar o que vinha de fora. Ela tinha um trabalho a fazer. Otávio foi um homem de palavra. No dia seguinte, ele trouxe à fazenda um homem chamado Heitor, um treinador aposentado que havia trabalhado com Estrela no passado. Ele conhece cada manha do Estrela, explicou Otávio. Vai ajudar a relembrar os exercícios certos. Heitor era um senhor de cabelos grisalhos e olhos atentos. A primeira vez que viu Estrela, seu queixo tremeu. Parece um milagre, ele disse a Clara emocionado. O brilho nos olhos dele está de volta. Os treinos começaram suaves. Heitor montou obstáculos baixos, feitos de bambu, no campo da fazenda. A primeira vez que Estrela viu as barras no chão, ele parou, cheirou o ar. Mas não foi um cheiro de medo, foi um cheiro de curiosidade. Ele olhou para Clara como se perguntasse: a gente vai pular? Vamos sim, ela disse, e tocou seus flancos suavemente. Eles começaram no passo. Ela o guiou sobre as barras no chão. Depois, Heitor levantou as barras a 20 centímetros do solo. Clara sentiu o corpo de Estrela se preparar, a musculatura se contraindo de uma forma nova, proposital. Eles saltaram. Foi um salto pequeno, quase desnecessário, mas perfeito na execução. Heitor sorriu, um sorriso largo e genuíno. A memória está no corpo dele, menina. Você só precisa deixar ela vir. Dali em diante foi como abrir uma torneira. A cada dia, Estrela se lembrava de mais. Os saltos ficavam mais altos, as linhas de voo mais precisas. Clara aprendia a sentir o momento exato em que ele iria se impulsionar, a se mover com ele como uma extensão de seu próprio corpo. À noite, cansada, mas feliz, Clara se sentava na cerca do curral e observava a Estrela descansar. A gente pode mesmo fazer isso, ela sussurrava para o vento da noite. O cavalo, como se ouvisse, erguia a cabeça e olhava para ela. Nos olhos dele, não havia mais sombra de medo. Havia apenas a calma de um atleta que havia encontrado seu rumo. E talvez a antecipação de voltar para casa, para a arena, para provar a todos, e a si mesmo, que a história dele ainda não tinha terminado. O primeiro salto sobre uma barra a 40 centímetros de altura não foi planejado. Foi um acidente. Heitor havia colocado o obstáculo no centro do campo, mas Estrela, em um trote mais animado, simplesmente se lançou sobre ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Clara, pega de surpresa, segurou-se a crina e sentiu o breve voo. Quando aterrissaram do outro lado, ela estava ofegante, mais de susto do que de esforço. Ele fez sozinho. Ela gritou para Heitor, que observava com os braços cruzados. O treinador sorriu. Não fez sozinho, fez com você. O corpo dele lembrou o movimento, mas a confiança para fazê-la veio de sentir você ali, relaxada. Não travou, não puxou a boca dele, deixou acontecer. Isso é o mais importante. A partir daquele dia, os treinos ganharam forma. Heitor montava percursos simples no campo, usando barris de madeira, cercas baixas e as ripas coloridas de bambu. A rotina era rigorosa. Todas as manhãs, antes do sol ficar forte, Clara e Estrela trabalhavam por 1 hora. Começa no passo, instruía Heitor. Sua voz calma era um porto seguro. Sente o ritmo dele, conversa com ele através do seu corpo. Peso para a direita, ele vira à direita. Peso para a esquerda, ele vira à esquerda. As rédeas são só um sussurro, não um grito. Clara aprendia rápido. Ela sempre tivera uma conexão intuitiva com os cavalos, mas agora estava aprendendo a linguagem técnica, a gramática por trás do sentimento. Estrela, por sua vez, era um aluno brilhante. Cada salto bem executado parecia acender uma luz dentro dele. Suas orelhas ficavam pontiagudas, seus olhos brilhavam com foco. João assistia a tudo de longe, sempre que podia. Ele não interferia, apenas observava. Seu rosto uma mistura de admiração e preocupação crescente. Uma tarde, Heitor se aproximou dele. João, preciso falar com você. Problema?
Não com eles, disse Heitor apontando para Clara e Estrela, que caminhavam em círculos para se acalmar. O problema é que eles estão ficando bons, muito bons. O Estrela não é um cavalo comum. O que ele está reaprendendo em semanas, outros não aprendem em anos. E a Clara, ela tem um dom. Estão prontos para saltos mais altos, para um percurso mais difícil. João franziu a testa. Mais alto? Heitor, o objetivo é só terminar a prova, não é vencer. Heitor, olhe para eles, disse o treinador, sua voz ficando séria. Você acha que eles vão para Porto Alegre só para terminar? Olhe para os olhos da sua filha. Olhe para a postura daquele cavalo. Eles têm sede de algo mais. E se a gente segurar agora por medo, a gente quebra o espírito deles. João ficou em silêncio por um longo momento. Ele olhou para Clara, que riu de algo que Heitor dissera. Seu rosto sujo de poeira e felicidade. Ele viu Estrela esfregar a cabeça nela. Um gesto de puro afeto. E se ela cair? E se ele se assustar com um obstáculo maior e se machucar? Cair faz parte, João. E eu estou aqui para garantir que seja uma queda segura. Quanto ao medo, Heitor fez uma pausa. O maior medo daquele cavalo já foi enfrentado. Foi um homem com más intenções. Um obstáculo de madeira é apenas um obstáculo de madeira. Ele sabe a diferença. No dia seguinte, os saltos no campo estavam mais altos. Alguns chegavam a 1 metro. Clara sentiu um frio na barriga ao ver aquela altura. Mas Estrela apenas cheirou o ar, avaliou a distância com um olhar e esperou o comando dela. Vamos com calma, Estrela, ela sussurrou e tocou seus flancos. O salto foi perfeito. Um arco limpo, uma aterrissagem suave. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado. Estrela começou a procurar os próximos obstáculos, ajustando seu passo sozinho para a distância certa. Clara precisava apenas guiá-lo levemente. A notícia do progresso do casal milagroso, como alguns agora chamavam, atraía curiosos. Às vezes, pessoas paravam na estrada para ver os treinos. A opinião pública em Alegrete começou a mudar. Os cochichos de dúvida eram substituídos por comentários de esperança. Parece o cavalo de volta aos bons tempos. A menina segura bem as rédeas, hein? Será que eles têm uma chance? Otávio visitava a cada 2 dias. Ele não dava palpite. Apenas assistia sentado em um tamborete na sombra de uma árvore. Seus olhos muitas vezes marejavam. Ver seu campeão redescobrindo sua grandeza era uma emoção que ele não sabia descrever. Numa dessas visitas, ele trouxe a roupa de competição para Clara. Era um casaco de cor vinho, calção branco e botas altas de couro lustroso. Clara ficou paralisada ao ver as roupas. Eu não posso aceitar isso, Sr. Otávio. É muito caro. É um presente, disse ele simplesmente. E não é para você, é para o Estrela. Ele precisa ver sua cavaleira digna de um campeonato. Ajuda na psicologia dele e na sua. Clara vestiu a roupa no dia seguinte para o treino. A sensação era estranha. O casaco era justo, formal. Mas quando ela montou em Estrela, algo mudou. A postura dela se endireitou naturalmente. E Estrela pareceu sentir a diferença. Sua marcha ficou mais orgulhosa, mais elevada. Olha só, comentou Heitor para João. A roupa não faz a cavaleira, mas ajuda ela a acreditar que é uma. As semanas voaram. Os treinos se intensificaram. Havia dias bons, em que tudo fluía como uma dança. E havia dias ruins, em que Estrela parecia distraído, ou Clara errava uma distância, e eles derrubavam uma barra. Heitor era sempre o mesmo. Calmo nos bons dias, encorajador nos ruins. Não é sobre ser perfeito todo dia, ele dizia a Clara depois de uma série de obstáculos acaídos. É sobre aprender com o erro e não ter medo de tentar de novo. O cavalo sente seu medo. Se você treme, ele treme. Se você acredita, ele voa. O treino final antes da viagem para Porto Alegre foi marcado por uma sensação solene. Até o tempo colaborou. Uma tarde de céu azul com uma brisa fresca. Otávio, João, Heitor e até o Dr. Paulo, que viera fazer um check-up final, estavam presentes. Heitor montou um percurso completo, com 12 obstáculos, alguns com alturas desafiadoras, incluindo a famosa tríplice, uma combinação de 3 saltos em sequência rápida. Este é o teste, disse Heitor para Clara. Faça como se fosse a prova. Eu não vou gritar instruções. É você e ele. Clara enlaçou as rédeas. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes. Ela olhou para a primeira cerca. Vamos, Estrela. Ela sussurrou e tocou-o com os calcanhares. O que se seguiu foi 1 minuto e meio de pura magria. Estrela parecia pairar no ar. Cada salto era uma afirmação.
Cada aterrissagem um passo certeiro para o próximo desafio. Na tríplice, Clara sentiu o poder dos músculos dele se contraindo e expandindo em uma sequência perfeita, 1, 2, 3, como uma única respiração. Quando cruzaram a linha de chegada, após o último salto, um silêncio carregado de emoção tomou conta do campo. Ninguém disse nada. Não havia necessidade. Foi o próprio Estrela quem quebrou o silêncio. Ele parou, ergueu a cabeça alto e soltou um relincho longo e poderoso, que ecoou pelos campos do sítio Esperança. Não era um relincho de alerta ou medo, era um grito de vitória, de identidade reconquistada. Clara desmontou e envolveu os braços em volta de seu pescoço, enterrando o rosto na crina macia. Ela não conseguia conter as lágrimas. "Você é incrível", ela chorou, e ele esfregou a cabeça nela, suavizando o momento. Heitor se aproximou, seus olhos também brilhando. "É isso, estão prontos, não tenho mais nada para ensinar." Otávio caminhou até eles devagar. Ele colocou a mão no ombro de Estrela e depois olhou para Clara. "Amanhã é o dia da viagem. Vocês vão dormir em um haras que tenho nos arredores de Porto Alegre. O campeonato é no sábado." João se aproximou e pôs a mão no ombro da filha. "Está com medo?" Clara olhou para seu pai e depois para Estrela, que a observava com seus olhos grandes e inteligentes. "Estou", ela admitiu. "Mas é um medo bom. É o medo de quem sabe que pode fazer algo grande. E não estou sozinha." Naquela noite, Clara fez as malas. Ela dobrou com cuidado o casaco vinho e o calção branco. João entrou no quarto e colocou uma pequena caixa de madeira na cama. "Era da sua mãe", ele disse, sua voz rouca. "Ela usava nas raras vezes que competia, nos concursos locais. É um broche, uma pequena estrela." Clara abriu a caixa. Lá estava um broche de prata, com o formato de uma estrela de 5 pontas, simples e bonito. "Para combinar com ele", disse João sorrindo. Clara abraçou o pai com força. "Obrigada, pai, por tudo. Vai lá e mostra para eles, filha. Mostra de que madeira essa dupla é feita." Mais tarde, no estábulo, Clara fez sua última visita noturna. Estrela estava deitado, mas levantou a cabeça ao vê-la. Ela sentou-se no chão, ao lado dele, e passou a mão por sua testa. "Amanhã a gente volta para a cidade grande, Estrela. Para o lugar de onde você sumiu, mas agora é diferente. Você está forte, e eu estou com você. Não vamos por vingança. Vamos para fechar um ciclo, para mostrar que o amor é mais forte que qualquer maldade." O cavalo emitiu um bufado suave, fechou os olhos e apoiou a cabeça no colo dela. Eles ficaram assim em silêncio, ouvindo os sons noturnos da fazenda, preparando-se, cada um à sua maneira, para o grande salto que estava por vir. Não só sobre obstáculos de madeira, mas sobre o próprio passado. O caminhão do Sr. Otávio era maior e mais confortável que o de João. A viagem até Porto Alegre levou a manhã toda. Estrela viajava em um compartimento espaçoso e acolchoado, e Clara insistiu em ficar na cabine de trás, de onde podia vê-lo através de uma janelinha. "Ele está bem?" ela perguntou pela terceira vez, depois de uma curva mais fechada. "Está ótimo, Clara", respondeu Otávio ao volante. Ele está acostumado a viajar. Antes de tudo acontecer, ele ia a concursos por todo o estado. O movimento do caminhão deve até ser familiar para ele. João, sentado ao lado de Otávio, observava a paisagem passar. Sua preocupação era silenciosa, mas presente. Quando chegaram ao haras de Otávio, nos arredores da capital, Clara ficou impressionada. Era uma propriedade grande com estábulos impecáveis, pistas de treino perfeitas e funcionários uniformizados. Mas Estrela, ao ser conduzido para um boxe amplo e limpo, não pareceu se importar com o luxo. Ele cheirou o ar, reconheceu o cheiro de outros cavalos de competição e logo estava comendo feno, tranquilo. Otávio mostrou a Clara a arena onde aconteceria o campeonato no final da semana. Era um picadeiro enorme, cercado por arquibancadas que podiam receber milhares de pessoas. Vazio, era apenas um grande círculo de terra batida, com alguns obstáculos empilhados ao lado. "É aqui", disse Otávio, sua voz ecoando um pouco no espaço vazio. Foi aqui, 3 anos atrás, que ele fez sua última prova, e desapareceu na noite seguinte. Clara sentiu um arrepio. Como foi? Ele estava brilhante. Tinha acabado de vencer. Ficamos todos comemorando. O estábulo noturno era seguro, ou assim pensávamos. Na manhã seguinte, a porta estava arrombada e ele tinha sumido. Não deixaram pistas. Foi um trabalho profissional.
Clara olhou para o centro do picadeiro, imaginando o cavalo elegante que Estrela havia sido, e o animal assustado que ela encontrara. Amanhã ele volta aqui, dessa vez ele não vai sumir. Não, concordou Otávio com firmeza. Dessa vez eu estarei ao lado do boxe a noite toda, se for preciso. Na sexta-feira, véspera da competição, Heitor chegou ao Raras. Ele fez Clara e Estrela darem uma volta leve no picadeiro de treinamento, apenas para se acostumarem com o ambiente novo. Outros competidores estavam por lá, com cavalos magníficos. Clara sentiu-se pequena. As outras cavaleiras e cavaleiros usavam roupas caras, falavam com confiança, tinham um ar profissional. Parece que todo mundo sabe o que está fazendo, ela murmurou para Heitor, após ser cumprimentada com um aceno distante por uma mulher elegante montando um garanhão preto. Todo mundo acha que todo mundo sabe o que está fazendo, respondeu Heitor sorrindo. Por dentro, muitos estão com o estômago embrulhado igual ao seu. Foque no Estrela, ele é o seu ponto de equilíbrio. Na noite anterior à prova, Clara não conseguiu comer direito. Ela foi até o boxe de Estrela e ficou horas apenas observando ele dormir. O cavalo respirava calmamente, completamente em paz. Ver aquilo a acalmou um pouco. O grande dia amanheceu nublado. O clima estava pesado, prometendo chuva. Clara vestiu sua roupa de competição com mãos trêmulas. O casaco vinho, o calção branco, as botas. Ela prendeu o broche em forma de estrela que seu pai lhe dera no colo do casaco. Olhou-se no espelho. Parecia outra pessoa, mas quando ela prendeu o cabelo em um coque firme, viu seus próprios olhos verdes, cheios de medo e determinação. Ela ainda era ela. No Raras, a movimentação era intensa. Caminhões descarregavam cavalos, tratadores corriam, juízes conferiam listas. Heitor e Otávio ajudaram Clara a preparar Estrela. Escovaram sua pelagem até brilhar. Prenderam sua crina em tranças pequenas e elegantes. O cavalo parecia sentir a energia diferente. Ele estava alerta, mas não nervoso, curioso. Está na hora, disse Heitor, conferindo o horário de largada. Vocês são o 7º para entrar. Lembre-se, ignore o público. Foque nos obstáculos e confie nele. A viagem até o estádio foi curta. Quando o caminhão de Otávio entrou no parque de competições, Clara viu a multidão. Carros, gente, barracas de comida. Seu coração começou a bater tão forte que ela achou que ia desmaiar. Eles foram direcionados para uma área reservada aos competidores. Ao descer do caminhão, Clara viu os outros cavalos. Eram todos lindos, musculosos, preparados. Ninguém deu muita atenção para um cavalo castanho com manchas brancas e uma menina novata. Até que um homem mais velho, um tratador de outro time, parou de passar uma escova em um cavalo cinza e olhou fixamente para a Estrela. Seus olhos se arregalaram. Espera aí, ele disse em voz alta. Esse não pode ser. Ele se aproximou, devagar. Olhou para a marca no ombro de Estrela. Olhou para o perfil do cavalo, para a cicatriz em forma de V na pata. Sua boca se abriu. É o Estrela do Sul, o campeão que desapareceu. A voz dele, cheia de incredulidade, atraiu outras pessoas. Em segundos, um pequeno grupo se formou ao redor deles. Sussurros se espalharam como fogo. É o Estrela? Está vivo? Olha quem está montando, é uma menina. A notícia correu mais rápido que um cavalo em galope. Quando chegou a hora de Clara se dirigir à área de espera do picadeiro, já havia um burburinho constante nas arquibancadas. As pessoas apontavam. Fotógrafos começaram a tirar fotos. Clara sentiu um nó na garganta. Ela montou em Estrela e se agarrou à crina dele por um segundo. Todo mundo está olhando, ela sussurrou. Estrela ergueu a cabeça, suas orelhas se virando para captar os sons. Ele parecia interessado, não assustado. Otávio colocou a mão na perna de Clara. Eles estão olhando porque ele é uma lenda. E você é a pessoa que o trouxe de volta. Agora vá e mostre do que essa lenda é feita hoje. O locutor anunciou o nome do 6º competidor. Falta um. Clara guiou Estrela até a entrada do túnel que levava ao picadeiro. A luz do fim do túnel era forte. Ela podia ouvir os aplausos para o cavaleiro anterior. Heitor apareceu ao seu lado pela última vez. Respire fundo, Clara. Você treinou para isso. Ele treinou para isso. É só mais um passeio no campo, com um pouco mais de gente olhando. O locutor então, com um tom de voz que mudou, ficando mais solene e emocionado, anunciou. E agora, cavaleira Clara Mendes, do Raras Estrela do Sul, montando Estrela do Sul. O nome ecoou pelo sistema de som. Por um segundo, houve um silêncio de choque coletivo.
E então as arquibancadas explodiram. Não eram apenas aplausos, era uma onda de reconhecimento, de surpresa, de emoção. As pessoas se levantaram. Muitos sabiam da história, outros tinham ouvido falar do mito. Clara fechou os olhos por um segundo. Sentiu o corpo forte de Estrela sob ela. Sentiu sua respiração. Ela abriu os olhos e tocou seus flancos. Vamos, amigo. Eles entraram no picadeiro. A luz era intensa. O barulho era ensurdecedor. Clara não olhou para os lados. Seus olhos se fixaram no primeiro obstáculo, uma cerca azul e branca no lado oposto da arena. Estrela sob ela mudou. Sua postura se transformou. Não era mais o cavalo tranquilo do treino. Era um atleta. Sua marcha ficou elástica, poderosa, cheia de energia contida. Ele parecia crescer. Ele levou Clara numa volta de reconhecimento, e a multidão, aos poucos, foi se silenciando. A expectativa era palpável. A campainha soou, autorizando o início da prova. Clara respirou fundo e partiu para o primeiro obstáculo. O tempo desacelerou. Ela sentiu o impulso de Estrela, o ar sob seus cascos, a perfeição do salto. Aterrissaram suavemente. O primeiro obstáculo estava para trás. O público soltou um ó coletivo. E então, foi como se o tempo parasse para eles. Cavalo e cavaleira se moveram como uma única criatura. Cada curva era precisa. Cada aproximação, calculada. Estrela saltava com uma facilidade que parecia sobrenatural, com a elegância que o tornara famoso. Mas havia algo a mais agora. Uma serenidade, uma confiança absoluta um no outro. Quando se aproximaram da combinação tripla, a parte mais difícil do percurso, Clara sentiu um calafrio. Mas sua voz interna, a voz que tinha aprendido com Heitor, falou mais alto. Confia nele. Ela relaxou as rédeas e deixou Estrela fazer o trabalho. Ele ajustou seu passo, se impulsionou e voou sobre os 3 obstáculos em uma sequência fluida e perfeita. A multidão rugiu. O último obstáculo era o mais alto, uma cerca vermelha que parecia uma parede. Clara olhou para ela e por uma fração de segundo duvidou. Mas Estrela não duvidou. Ele chegou no ponto exato, dobrou suas poderosas patas traseiras e se lançou ao ar. Para Clara, aquele voo durou uma eternidade. Ela viu a madeira vermelha passar sob eles, sentiu a potência do salto. E então, o baque suave da aterrissagem. Tinham terminado. O silêncio durou o tempo de uma batida de coração. E então, o estádio inteiro entrou em erupção. As pessoas gritavam, choravam, batiam palmas até as mãos doerem. O som era uma força física. Clara, ofegante, deixou as rédeas frouxas e se curvou sobre o pescoço de Estrela, enterrando o rosto em sua crina. Você fez! Você fez! Ela chorou, suas lágrimas molhando o pelo quente. Estrela, triunfante, empinou levemente, aceitando a homenagem da multidão. Ele relinchou, um som puro e alegre que cortou o barulho dos aplausos. Quando os resultados foram anunciados, não houve surpresa. Clara e Estrela do Sul tinham a pontuação perfeita. 0 faltas, o tempo mais rápido. Eles eram os campeões. Enquanto subiam ao pódio para receber o troféu, a chuva que ameaçava o dia todo começou a cair. Foi uma chuva fina e suave, que parecia lavar a dor antiga daquele lugar. Clara segurava o troféu pesado com uma mão e a rédea de Estrela com a outra. O cavalo estava calmo, sua cabeça erguida, observando a multidão que não cansava de aplaudir. Otávio, João e Heitor estavam na beirada do picadeiro, os rostos molhados de chuva e de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de um ciclo que finalmente, se fechava da maneira certa. A chuva que caiu sobre o pódio em Porto Alegre pareceu lavar muito mais do que a poeira do picadeiro. Ela lavou anos de dúvida, de dor, de saudade. Quando Clara e Estrela desceram do pódio, o troféu pesado nas mãos da menina, o mundo ao redor deles era um borrão de rostos felizes e flashes de câmera. Otávio foi o primeiro a alcançá-los. Ele não disse nada, apenas colocou as 2 mãos no focinho de Estrela e encostou a testa na dele, fechando os olhos por um longo momento. Quando se afastou, seus olhos claros estavam vermelhos. Obrigado, ele sussurrou. E não estava claro se falava para o cavalo, para Clara ou para o universo. João abraçou a filha com uma força que a surpreendeu. Ele a levantou do chão, troféu e tudo. Minha campeã, ele disse, sua voz rouca na orelha dela. Sua mãe estaria explodindo de orgulho. A volta ao Raras de Otávio foi uma pequena procissão triunfal. Outros competidores, que antes os ignoravam, agora cumprimentavam Clara com respeito. Muitos queriam tocar em Estrela, como se ele fosse um talismã.
Naquela noite no Haras, houve uma celebração simples, uma janta com João, Otávio, Heitor e o Dr. Paulo, que viera prestigiar. Mas Clara estava exausta. A adrenalina tinha baixado, deixando-a mole e sonolenta. Ela pediu licença e foi até o estábulo. Estrela estava em seu boxe, comendo uma cenoura especial. Ele parecia satisfeito, tranquilo. Ao vê-la, ele aproximou-se da grade. "Hoje foi o seu dia, não foi?" Ela disse, acariciando seu focinho. "Você mostrou para todo mundo quem você é." Ele bufou suavemente como se dissesse, "Nós mostramos." No dia seguinte, a viagem de volta a Alegrete foi diferente. Havia uma serenidade no ar. Até o caminhão parecia andar mais suave. Clara passou a maior parte do trajeto deitada no banco de trás, olhando para a Estrela através da janelinha. Ele dormia em pé, balanceando com o movimento, em paz total. Quando o caminhão de Otávio entrou em Alegrete, algo mágico aconteceu. Na entrada da cidade, um pequeno grupo de pessoas se reunira. Eram vizinhos, colegas da escola de Clara, alguns vaqueiros de outras fazendas. Eles tinham feito uma faixa caseira que dizia: "Bem-vindos, campeões." Clara, envergonhada, mas com o coração quente, acenou de dentro da cabine. João, ao seu lado, sorria, um sorriso largo e despreocupado que ela não via há muito tempo. Na praça central, onde o leilão acontecera meses atrás, mais pessoas se juntaram. A notícia da vitória tinha corrido como fogo. O prefeito, um amigo de Otávio, fez um discurso curto, falando de superação e de orgulho da terra. Clara, de pé ao lado de Estrela, que agora parecia um cavalo de verdade, não a sombra magra do leilão, só queria ir para casa. Finalmente chegaram ao portão do sítio Esperança. E lá, uma surpresa a esperava. Todo o pessoal da fazenda Gervásio, Luiz, a cozinheira Dona Matilde estava enfileirado. Eles bateram palmas quando o caminhão entrou. Bento, o cachorro, latiu animado, correndo em círculos. Mas a maior surpresa estava no estábulo. Otávio e João tinham combinado algo. O boxe de Estrela não era mais um boxe comum. Era um espaço amplo com uma janela grande, a cama de maravilha mais fofa e um cartaz simples na porta: "Estrela do Sul campeão e amigo." Clara olhou para Otávio, emocionada. "Ele vai ficar aqui?" ela perguntou hesitante. Afinal, Estrela era legalmente dele. Otávio colocou a mão no ombro dela. "Ele tem 2 lares, Clara. O meu Haras, onde nasceu e onde sempre será honrado. E aqui, onde renasceu. Ele ficará onde for mais feliz. E eu vejo onde ele é mais feliz." Estrela, como para confirmar, entrou no boxe novo, cheirou tudo, deitou-se na cama macia e soltou um longo suspiro de contentamento. Os dias que se seguiram foram de uma normalidade dourada. A rotina voltou, mas tudo era diferente. Clara não treinava mais com a pressão de uma competição. Ela e Estrela cavalgavam pelos campos por puro prazer. Às vezes, ela deitava no pasto e ele pastava ao seu redor, mantendo-se sempre perto. Uma tarde, sentados na varanda da casa, João perguntou a Clara sobre seus planos. "O ano letivo está acabando, você vai terminar a escola. Já pensou no que vem depois?" Clara olhou para o estábulo de onde vinha o som tranquilo de Estrela mascando feno. "Eu pensei muito nisso, pai. Em Porto Alegre, depois da prova, o doutor Paulo me apresentou a uma veterinária especializada em cavalos. Ela me falou sobre o curso." "Então é isso que você quer? Ser veterinária?" "É. Mais do que tudo, quero poder cuidar de animais como Estrela, não só com carinho, mas com conhecimento, para ajudar outros que passaram por maus tratos, para diagnosticar doenças cedo, para fazer a diferença de verdade." João sorriu, um sorriso cheio de orgulho e uma ponta de saudade antecipada. "Vai ter que estudar muito, talvez ir para a cidade grande." "Eu sei, mas eu posso fazer um curso aqui perto, em Uruguaiana. Posso vir para casa todo fim de semana. E o Estrela?" Ela fez uma pausa. "O Estrela vai ficar bem com você." "Não só comigo", disse uma voz atrás deles. Era Otávio, que chegara sem que o vissem. Ele se aproximou e se sentou na varanda. "Pensei em uma proposta. Clara, quando você for estudar, o Estrela pode passar as semanas no meu Haras. Nós temos uma estrutura excelente. Ele terá companhia de outros cavalos, cuidados de primeira. E você pode visitá-lo quando quiser, nos fins de semana. Pode até estagiar com os veterinários de lá. Assim, ele não fica só, e você não precisa se preocupar." Clara olhou para o homem que no início lhe parecera tão distante, e agora era como um tio. Isso seria perfeito, mas só se ele quiser." "Vamos perguntar a ele", sugeriu João, com um brilho nos olhos. Na manhã seguinte, Otávio trouxe seu trailer. Estava vazio. Ele o estacionou perto do curral.
Clara montou em Estrela e o guiou até perto da rampa. Olha, Estrela, isso aqui é como o caminhão, você lembra? O cavalo cheirou a rampa, olhou para Clara, depois para a paisagem familiar da fazenda, depois para Otávio. Se você quiser, pode dar uma voltinha com o Otávio, ver o raras dele. Você vai gostar, tem muito espaço, outros cavalos. Ela desmontou e deu um passo na direção da rampa. Estrela a seguiu. Ele subiu a rampa sem hesitar, entrou no trailer e virou-se, olhando para ela do interior escuro. Otávio sorriu. Ele está dizendo sim, ele confia, em você, em mim, no processo. Clara sabia que era a solução certa. Estrela teria o melhor dos dois mundos, a excelência do raras de Otávio e o amor do sítio Esperança. Com o passar das semanas, uma nova rotina se estabeleceu. Clara começou um cursinho pré-vestibular na cidade. Estrela passava de 3 a 4 dias por semana no raras de Otávio, onde, para surpresa de todos, revelou-se um incrível professor para os potros mais jovens. Ele tinha uma paciência infinita. Os treinadores notaram que os potros aprendiam mais rápido ao lado dele, como se copiassem sua calma e sua técnica. Nos fins de semana, quando Clara chegava à fazenda, Estrela já estava lá, trazido por Otávio ou por um dos funcionários. Era a parte da semana que ambos mais aguardavam. Num desses sábados, o doutor Paulo veio fazer uma visita de rotina. Enquanto examinava Estrela, ele conversava com Clara. Então as inscrições para a faculdade são no próximo mês. Você está preparada? Estou nervosa, mas estou. O senhor Otávio já conversou com a coordenadora do curso. Ela ficou impressionada com a minha história. Disse que experiência prática conta muito. E conta mesmo, disse o Dr. Paulo, fechando sua maleta. Você já tem mais experiência prática de recuperação e vínculo animal do que muitos alunos no último ano. Naquela tarde, Clara e João foram até a cidade comprar material para os estudos. Ao passar pela praça, viram um grupo de crianças ao redor do coreto. Elas estavam ouvindo um homem contar uma história. Quando se aproximaram, ouviram. E a menina, com muita coragem, enfrentou o ladrão na tempestade. Mas o cavalo, o Estrela, não deixou. Deu um coço na porta e salvou ela. As crianças suspiravam, encantadas. Clara e João trocaram um olhar e seguiram caminho, sem interromper. A história deles já não era só deles. Era da cidade. Um conto de esperança que as pessoas repetiam para se sentirem bem. O tempo passou. Clara foi aprovada no vestibular para medicina veterinária em Uruguaiana. A festa na fazenda foi simples, mas alegre. Até Heitor veio. Estrela ganhou uma maçã especial. Na véspera do início das aulas, Clara foi fazer seu passeio final da tarde com Estrela. O céu estava tingido de laranja e roxo. Eles galoparam pelo campo alto, aquele onde tudo começara com os primeiros saltos baixos. O vento soprava forte, levando o cheiro do capim. Clara parou o cavalo no topo da colina, de onde se via toda a fazenda, e, ao longe, as luzes de Alegrete começando a acender. Ela desmontou e ficou ao lado dele, uma mão no seu pescoço quente. Amanhã começa uma coisa nova, Estrela. Eu vou estudar, aprender, e você vai ficar aqui, sendo um cavalo importante, ensinando os outros. Nos vemos no fim de semana. Ele encostou a cabeça no ombro dela, como fazia desde o primeiro dia. Era o gesto deles, o gesto que significava, estou aqui. Obrigada, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Obrigada por ter aparecido na minha vida, por ter me ensinado que a força verdadeira vem da gentileza, que não se pode desistir de ninguém. Eles ficaram em silêncio, observando o pôr do sol. Dois amigos que se encontraram no fundo de um poço escuro e juntos cavaram até a luz. Eles não tinham encontrado só a glória das vitórias. Tinham encontrado algo muito mais raro e duradouro. Um lar, um no coração do outro. E enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, Clara sabia, com uma certeza absoluta, que não importava quantas voltas do mundo desse, aquele laço nunca se quebraria. Era para sempre.